você, eis a questão. Sem macete de hoje vai se arriscar e provavelmente falhar em abordar uma questão mais filosófica do que a gente costuma fazer. Mas não se preocupe, porque nós estamos apenas falando de videogame. Esse é o Sem Macete, podcast que fala de game na malandragem, mas sem trapacear. Eu sou Felipe Bellini, host de hoje, e comigo o time de sempre, né? Eu vou fazer a chamada, porque da última vez que eu fiz o host, eu não fiz a chamada e eu acabei com a piada da galera. Perdi o gancho da piada. Então, vamos lá. Mas tem uma coisa também, né, Bellini? A piada é sempre relacionada com o tema. E eu não apresentei o tema ainda. É verdade. Exatamente. Então, aí vai ficar para a criatividade de cada um aí. Não, o tema filosófico que a gente vai discutir hoje é remake, remaster, reboot. O que é isso que está acontecendo? Da onde vem? O que isso significa? O que isso muda na vida do gamer que está em casa sem fazer nada, jogando videogame? E então, para se apresentar, então, primeiro aqui hoje no programa, Luizinho, por favor. Opa, como vão, meus camaradas? Confesso aí que é uma pauta pegajosa, né? Quando vocês levantaram esse assunto, eu fiquei assim, remake. Pô, fiquei imaginando assim, imagina se tudo desse para fazer remake, né? Aí levantei uma brisa. E se pudesse haver um remake do Luizinho? Você já pensou nisso, Bellini? Você já pensou num remake do Luizinho? Remake do Luizinho. Cara, olha... Não, nunca pensou. Ou pensou ou não pensou. Não, nunca pensei. Eu poderia pensar agora, mas fala. Não, claro, quando acende agora, a chama, né? Aí eu fiquei assim, fazendo uns estudos empíricos aqui, baseado em nada, não sei a minha experiência, e eu percebi que não haveria remake do Luizinho, porque o Luizinho é perfeito. O Luizinho é o ser mais correto aí desse mundo, todo certo. Tá bom, eu consegui imaginar... Tem que voltar nas palavras do Tiririca, né, cara? Pior não fica, né, mano? Então... Mas continue aí, meu irmão. Brau, você, por favor, como é que você tá? Você que é um cara que tá preocupado com essa pauta. Como vai? Pô, tô bem. Sempre um prazer estar aqui conversando com vocês. Tô preocupado, rapaz. Eu não entendi. Eu confesso pra você que eu não entendi nada. Eu fui ler sobre remake, remaster, reboot, remix. E, assim, é uma doideira danada. A única coisa que eu entendi foi, como disse Lavoisier, meu irmão, na natureza nada se cria, tudo se copia. No videogame também nada se cria, tudo se copia. Essa foi a minha primeira impressão sobre o assunto. Lavoisier, olha aí, que cultura. Eu achava que era chacrinha. Chacrinha também é cultura. E Casa Velha, diga lá. Ô, meus amigos, primeiro eu vou fazer um brinde a vocês, porque é um prazer, momento mais gostoso da semana. Eu odeio ficar na frente do computador sem ser para trabalhar, eu gosto de trabalhar, mas fora do trabalho não. Mas com vocês é diferente, com vocês é um prazer. Para tal... Que delícia. Para tal, vou falar aqui, continuar a filosofia e trazer o paradoxo do navio de Teseu. Para quem não conhece, mentira. Teseu... Peraí, você viu minha pauta também? Não tem quem não conheça isso ultimamente. Não, por favor, siga, por favor. Não, você ia falar, não, por favor. Não, fala aí, vai ser legal demais. Pô, tá de sacanagem, cara. Vai lá, gostei. Eu tô aqui, ó, com o paradoxo aqui do... Mas você ia falar ou não ia falar? Não, vai, fala. Ah, que sacanagem. Mas, enfim, Teseu é o seguinte, tinha um navio. E aí, ao longo de sua jornada, ele tinha que reformar, né? Ele tirava as tábuas que constituíam a sua embarcação. E essas tábuas iam deixar de lado. Bom, chegou um ponto que todas essas tábuas tinham sido trocadas. E com as tábuas velhas, fizeram outro navio. Eu pergunto a vocês, qual é o navio de Teseu? O novo, que foi reformando ao longo do tempo, ou o reconstruído com as tábuas velhas? E aí fica a pergunta, meu amigo, qual é o jogo? É o novo, é o velho? Os dois são os jogos?
Ou nenhum ao jogo? O que foi construído depois com tábuas novas é remake. É isso. Tá. Acabou o programa. Acabou o programa. Sobe os E créditos. o outro, o reconstruído com as tábuas velhas, é uma retrocompatibilidade. Pode ser. Você foi preciso, porque esse era exatamente o próximo ponto da minha pauta. Era fazer essa brincadeira com esse paradoxo. Puta que pariu, né, cara? Pô, cara, Não, achei ótimo. Isso aí mostra a sintonia do grupo. A equipe tá fechada. Exatamente. Não é? Fechado. E esse era o primeiro easter egg, porque para quem não viu WandaVision, lá na frente vai entender essa referência. Com certeza. O segundo que eu preparei, na verdade, porque eu comecei falando ser ou não ser que em inglês é to be or not to be. To be é o nome da personagem principal do Nier Automata. Olha aí que Olha aí. Olha o nível de conexão. Olha o cara. E o jogo que foi lançado há 2 semanas atrás, que foi o Nier... Como é que é o nome? Pô, tem muito número aí. Acho que você não vai lembrar. É bom colar. Vou colar. É bom colar, tem muito número. Não, é o Nier Replicante, eu nem ia falar o número. O Nier Replicante, versão 1.22474487139. Esse é o nome do jogo. Adoro esse nome. Nier Adoro esse Replicante e um nome. CPF depois, né? Esse CPF, Botaram o CPF no jogo. carinhosamente chamado de versão 1.22. O pessoal chama a abreviação. Esse jogo saiu tem 2 semanas, mas na verdade ele é um remaster, talvez, um remake, de um jogo que já saiu, que era o Nier. No Japão, quando ele saiu, ele saiu com dois nomes diferentes, que era o Nier Gestalt e o Nier Replicante. Dependendo da plataforma, ele era um ou outro. E aí depois, quando esse jogo saiu pro resto do mundo, ele era o Nier Gestalt, mas só saiu como Nier. E aí agora, exatamente 11 anos depois do lançamento desse jogo, depois do sucesso que o Nier Automata fez, né? Acho que o primeiro jogo foi mais de nicho, assim, muito elogiado, mas assim, com algumas críticas e tal. E o Nier Automata foi meio que uma consagração assim, da série, foi muito elogiado o jogo. E aí estão fazendo agora esse relançamento. E aí, com esse lançamento do jogo, veio essa questão, né, pra gente. Outras vezes a gente já tinha se questionado sobre isso, e aí agora acho que foi o momento ideal para, de repente, a gente repensar sobre isso. Nesse jogo, o que ele tem, né, de diferente? Na verdade, ele além da melhoria do gráfico, né, que é o que normalmente a gente vê no remaster, ele parece que inclui algumas coisas mais no jogo em relação à história, talvez alguns detalhes a mais, algumas partes extra. Eu ouvi falar que era para integrar melhor no Automata, né? O Automata é a sequência do Nier Replicante. E aí, além disso, teve uma reformulação total do sistema de batalha, porque esse era um dos problemas do Replicante original, e o Automata teve um sistema de batalha que, foi muito elogiado. Gostosinho, né? É bom de jogar pra caramba, assim. Muito bom. É muito, muito divertido. Obrigado, Fi, pela indicação. Obrigado, Fi, pela indicação. Eu joguei mais... Eu joguei mais pelo... Da minha parte, obrigado por me afastar do jogo, né? Olha, como foi chato. Olha a pessoa. Obrigado, como foi não. chato. Mas aqui, você não adquiriu o jogo recentemente? Não? Adquiri, não quer dizer que eu vou jogar. Não, caraca, o cara é muita raiva mesmo no coração. Eu comprei. Não, mas aí isso de comprar e não jogar já não é mais uma culpa do fim, né? É uma culpa total minha, que tem um backlog infinito aí, velho. Jogo menos do que gostaria, mais do que deveria, né? Pois é. Não é culpa do FI, né? Mas, essa aí não é. Mas eu diria que pra mim, mais do que a história, assim, ou qualquer outro efeito, eu achei a história é muito boa também, cativante, mas ela demora um tempo pra chegar.
Enquanto o gameplay já é muito agradável, a recompensa é boa logo de cara, assim. Achei que esse é um ponto forte. Mas voltando a falar do Replicante, então ele mudou o sistema de batalha para ficar mais parecido com o Nier, que é um jogo que todo mundo já jogou, né? Assim, muito mais gente jogou. Então, acho que eles estão apostando no interesse renovado aí na série. A galera que jogou o jogo de 2017 curtiu e perdeu o primeiro jogo, então pode ser uma oportunidade de revisitar a história. Fazer né? Fazer uma graninha. Fazer né? Com um jogo já pronto, né? Nas costas dos fãs. Pois é. Antes da gente falar um pouquinho mais sobre essa diferença, só fazer um resumo muito rápido aqui do que é o Nier, para quem não conhece e quer jogar. O jogo se passa num planeta Terra futurista, onde está acontecendo uma guerra entre os seres... eu não queria falar ciborgue. Como é que é a outra palavra para ciborgue? Android, obrigado. Um Android... Replicante, não? Já que tá no... Replicante é do Blade Runner, né? Tá no título. Mas tá no título do jogo original, beleza. O replicante... entre os replicantes e entre robôs alienígenas. Isso é bem interessante. Essa é totalmente loucão. E, assim, já que você tá fazendo um replicante, né? Por que não que ele seja um personagem de hentai, né? Que é praticamente assim que são os personagens. Quer dizer, bem-vindo ao Japão. Vou te apresentar minha cultura. Aí exatamente. Tem minha replicante. Então, e o jogo é essa salada, essa mistura loucona, assim, de lore, porque ele já vem baseado numa história... Eu só joguei Automata, então, assim, ele já tem o background do primeiro jogo que eu não joguei. Ele também vem de uma outra série de jogos que chama... Eu até anotei... Drakengard, que eu não conheço. Mas é uma outra série de jogos. O Nier, na verdade, ele é um spin-off dessa série, que tem outros 3 jogos. Então, mas é um spin-off uma conexão meio solta, assim. Eu gosto não, né? Mas entre os meus amigos eu costumo fazer aquela zoeira do... Porra, você gosta mesmo de tal banda? Então fala 3 álbuns aí, né? Algo parecido. Eu adoraria que o nosso brother Fih tivesse aqui, que eu ia falar... Então fala aí se tu jogou Drakengard, se tu é fã mesmo. Fala aí, tu que é o fodão. Fih, depois deixa o comentário lá no YouTube que você vai ter o direito de resposta, né, cara? Claro que não. Claro que não. Claro que não. Eu, como bom gamer, né? Quando eu terminei o Automata, eu fui na página do Wikipedia e li tudo que tinha lá para ler sobre os outros jogos, para entender. Obviamente eu não entendi nada e me dei por satisfeito. Mas queria ouvir um pouquinho de vocês agora. Vamos começar diferente. Eu quero ouvir do Brau. Se o Brau explica pra gente, então, dentro desse contexto, o que você entende. Vamos botar ele no... Tá bom, vamos lá. Muito bom. Eu diria agora que se Bellini fosse o roteirista do programa, né, Brown seria aquele personagem que não sabe nada do que está acontecendo e vai ser o contato com a audiência, né, para ficar explicando aí o que está acontecendo. O Cole Young do Mortal Kombat atual. É o Cole Young do Mortal Kombat. Ainda não tive coragem. Não faça isso com o Brown, tadinho. Brown é um cara tão querido. É verdade, pô. Mas tudo bem. Ele gosta de me sacanear. Manda aí que eu vou matar no peito e... Vamos lá. O que é o remake? O que define o remake e o remaster? Vamos nos atentar a esses 2 temas primeiro, depois a gente expande para os termos periféricos. Antes do Brown começar, eu posso afirmar que hoje... Não, nem vou começar. Eu só queria afirmar que hoje provavelmente será definido o que é remake e remaster nesse programa, né? Sim. A definição oficial vai sair desse... As definições do mundo saem daqui, né? Isso. Bom, vamos lá. A gente sempre tem que partir de algum lugar, né? Para poder pensar qualquer questão que seja. Isso é um macete que eu aprendi lá na minha época de acadêmico na UFRJ,
fazendo história, né? Eu me perguntava alguma coisa que eu não fazia a menor ideia do que era, eu ia buscar, não, tem alguma coisa que eu sei sobre isso. Vamos lá, remaster. Vou pegar o background aqui da música, né, para poder pensar. Então, o que é um remaster? Remaster, você pega uma música já pronta, gravada, você leva ela de volta com os mesmos arquivos e você remasteriza a música. Você mixa e remasteriza essa música e devolve essa música para o ouvinte, né, para o espectador. Então, eu acredito que o jogo remasterizado ele seja muito mais próximo do jogo original do que o remake, né? Ele seja uma melhoria do jogo que já existe, mas não tem não se teria assim, uma vontade muito grande de modificar questões nucleares do jogo. É mais a questão periférica. Imagem, som, definição dos personagens, né, erros prévios, frame rate, coisas que a gente vê nos jogos antigos. Remaster, para mim, seria isso. Já o remake, esse teria o jogo original como uma base para onde você vai sair, mas você tem agora a liberdade de poder recriar coisas em cima desse esboço, né, desse jogo que já está lá. Então você tem um núcleo pronto de objetos, de personagens e de história e tudo mais, e em cima disso você pode criar. Cara, isso foi o que eu entendi, é o que eu entendo, assim, muito por alto, completamente leigo do assunto, é o que eu entendi sobre remaster e remake de jogos de videogame, né? A gente está vendo isso acontecer bastante também no cinema, né? Isso tem acontecido bastante. A galera está aproveitando muito para, como o Luizinho falou, fazer um dinheirinho, né? Pegar um produto que sabe que vai ter saída, né? Porque a grande questão da grande quantidade de remaster, remake, é que você sabe que existe um público. Você sabe, existe um público, então você vai relançar, você vai refazer e não vai ter aquele... A catástrofe não vai acontecer. Pelo menos você não vai ter prejuízo, né? Uhum. Exatamente. Então, para mim, assim, as definições de remaster e remake, para mim, estão dentro disso, né? Belas definições. Eu queria adicionar aí a tudo que Brown falou, muito bem explicado, por sinal, para quem era o leigo do time sobre isso, né? Agora eu tô fudido. Eu vou falar, o cara é o leigo agora. Eu só queria adicionar a tudo isso o reboot. Que se alguém quiser um exemplo, foi o que Bellini fez com a câmera dele aí, quem tá vendo no vídeo, né? Exato. Ele começou de novo. Eu ia falar o seguinte, eu fiquei ligeiramente desapontado, Bro, porque você saiu muito bem. Eu queria botar você numa situação que você pudesse ser sacaneado. Mas é aquele cara que pega. É aquele cara que pega o jogo de luta e fala assim, qual que chuta? Aí vai lá e enche geral de porrada, né? Exatamente. Mal, galera. Não, mas eu acho é por aí. Assim, o que você falou tá muito certo. O Nier, né, o replicante, o versão 1.22, ele tem uns elementos nele que faz ele ficar um pouco no meio do caminho, né? Por esse lado, assim, de trazer algumas expansões, trazer alguma novidade do ponto de vista de história. O gráfico foi melhorado, mas não foi isso eu acho, não tenho certeza, mas eu acho que é isso. Não foi só melhorado a textura, mas ele foi refeito. Muita coisa dos cenários foram refeitas. Que já é né, já é alguma coisa mais no meio do caminho também. Acho engraçado isso. E o sistema de batalha, né? Quer dizer, a mecânica principal do jogo, né, mudou. Então, pra mim, ele tá muito no meio do caminho ali, entre o que é o remaster e o que é o remake. Pois isso que você falou aí, agora já entrando mais, assim, tendo dito, tentado conceituar essas duas coisas, só que aí partindo para a prática, né, partindo para a empiria mesmo, nos jogos eu não consigo... É difícil classificar exatamente, a não ser que seja um jogo muito classicão. Vamos pegar aqui, sei lá, Castlevania Symphony of the Night. Ok, beleza. É o mesmo jogo, só que com gráfico e som melhor. Então, e é isso. Então vamos fazer um jogo diferente. Eu vou te falar
Eu vou te falar um jogo, você vai me dizer se é... O cara tá afim de lascar. Eu tô afim, Pois é. Mas na sinceridade de Brown, eu gostei que ele se entregou, né? Ele falou que do time ele é o nosso físico teórico, né? Ele sabe na teoria exatamente o que tá acontecendo, mas, pô, quando joga ali pro experimento, ele fica... Caralho, preciso da ajuda de alguém, cara. Não, sim, pô, humildemente eu não realmente não. E isso não é demérito nenhum, né? Até pela zona que a gente tá atualmente de remake, remaster, reboot difícil aí acompanhar, da indústria, tá difícil mesmo. Tá difícil mesmo. Cara. Também acho. Mas fala aí, vamos fazer uma experiência aqui. Eu vou chamar uns jogos, você fala, e depois a gente complementa aqui o que foi que aconteceu com aquele jogo, e aí vamos falando do jogo. Se eu não conhecer, eu vou chutar, tá bom? Não, beleza. Se eu não conhecer o jogo, vai chutar, beleza. Tá aí algo que eu sinto falta nesse programa. Show do milhão, essas coisas assim meio... Tá faltando. Está certo disso. As universidades. Tem que ter o Q&A, né? Tem que ter o... Que foi um tremendo jogo pra PC também. Show de jogo. Tremendo jogo. Merece um remake. Merecendo um remake. Merece um remaster, um remake e um gameplay. Eita, fiel. Como seria um remake do Jogo do Milhão? Em vez do Silvio Santos, de repente, Thiago Leifert? Thiago Leifert, óbvio. Não tem outro. Certamente Thiago Leifert. Vamos lá. Resident Evil 2 e Resident Evil 3. Saíram, acho que tem 2 anos. O 2 Resident Evil 3. Remaster. Você está certo disso? Muito bom, Bellini. Que conexão. Gostou? Gostei. Vamos falar então do jogo. Eu não joguei, tá? Não joguei os novos, só joguei os antigos. Sim, claro. Eu acho que o 1 teve o remaster, não é? O 1 teve o remaster. Um teve remaster, bem lembrado. Teve remaster. O 1 teve... Peraí. O 1 teve remake e teve remaster do remake. Teve remake do 1, eu acho que só teve remaster, mas aí você... Porra. Aí ficou difícil. Eu pegadinho. Posso estar enganado, mas o 1 teve adição de história, adição de diálogos, algumas coisas. E aí depois teve um remaster desse remake. Eu tô com o remaster baixado no meu videogame pra jogar. Que pode ser o do remake. Pode ser o remaster do remake. Você tá... Eu tô com vários jogos. Eu tô com um 7 baixado, que eu não tive coragem ainda de dar o play, mas tá lá. Sim. E o 8 tá rolando o demo, né? Pode jogar o demo. Rolando o demo. E há boatos, já que a gente comentou, vou passar rapidinho, do 4, né? Há boatos de remaster do 4. Já ouvi falar. Já vi isso por aí. Mas se alguém quer falar então do 1 e 2 o remake? Bom, já que a gente está falando de zumbi, eu vou falar de uma coisa muito importante aqui, já da nossa cultura brasileira, que tem a ver com isso. Vai sair do jogo? Porque eu joguei o 2 aí, eu queria falar. Vai sair, vai voltar. Vai voltar do jeito que a gente sempre faz. Então, do jeito que a gente sempre faz, isso. Saia, mas não deixe de voltar. Não, ele não tem como não voltar. Eu vou falar aqui Tupi ou Not Tupi, que é uma frase do Manifesto Antropofágico, ou seja, que é da cultura brasileira, de Oswaldo de Andrade, Tarsila do Amaral. Qual era a ideia? Era de realmente canibalizar as culturas alheias e transformá-las em nossa, assim como um zumbi faz, meu amigo. Assim como um remake faz, como o estadunidense faz, como fez com O Segredo dos Seus Olhos, que é filme argentino, Por Acaso Feche Seus Olhos, que é filme espanhol, transformando assim em filmes estadunidenses. Meu amigo, os zumbis também fazem isso, né? Comendo os outros, transformando eles assim em seus semelhantes. Você teve como foi a sua experiência no Resident Evil aí? E devolvo a bola para você, já pensando e lembrando do Manifesto Antropofágico aqui. Eu gostei do detalhe. Esse programa tá muito especial, velho. Muitas adições intelectuais. Esse copo de vinho sensacional.
Para você ver o manifesto... Para combinar com a finesse da minha companhia. A finesse do programa, né, cara? Para você ver o manifesto antropofágico aí é se alimentando dele mesmo, né? Que o Resident Evil lá... Na verdade, não é norte-americano, não, né? É japonês. É Biohazard, né? Biohazard. Não, eu quis dizer que a indústria estadunidense faz muito isso também. Sim, vários, na verdade, como nós fizemos na época, né, do modernismo. Não estou falando que uma característica exclusa nossa. Eu trouxe para o nosso mundo também. Na verdade, é uma resposta. Eu não vou me alongar muito nisso, não, que Vitão já arrebentou com isso aí. Mas a Semana de 22 foi um movimento de tentativa de recuperação da cultura nacional por conta do imperialismo que já fazia isso. A galera chega, engole a cultura que está sendo dominada, transforma essa cultura, pega o que quer, joga fora o que não quer e transforma numa outra coisa. E a ideia dos modernistas de 22 era justamente fazer o contrário. Então vamos pegar a cultura do dominador, a gente transforma para a gente e transforma na nossa cultura. E aí, levando para os videogames, né, realmente a gente pode pensar em várias coisas aí. Agora passa a bola pro Luizinho, deixa o cara falar do remake aí. Nem tem mais o que falar. Não, se vira, né? Os caras fazem um monte de referência inteligente. Agora? Provavelmente você ia falar alguma abobrinha. Eu ia falar, nossa, o jogo é legal. Vou falar o que agora? Tem nem vocabulário pra isso. Não, olha só, vamos voltar então. O Belino me perguntou... Não, peraí. Zoeira, parte. Calma aí, vamos lá. E aí a gente estava falando sobre questão de remaster e remake. Né? Resident Evil. Resident Evil 2, de forma alguma, é um remaster, né? É um remake. Você tem diversas questões de diferença de jogabilidade. Tem algumas adições de história, talvez. Tem alguns cenários diferentes. O remake necessariamente precisa de adição de história? Não, ele pode ter adições em outros cenários, né? Em outras coisas, na jogabilidade, por exemplo, sistema de batalha. Aí, assim, é um gelo fino, para se andar. Mas, de novo, como eu falei, qualquer dúvida, semmacete@gmail.com, estaremos aí, clarificando qualquer tipo de dúvida aí da indústria, inclusive pessoal envolvido da indústria mesmo. Se você não sabe se o seu jogo é um remaster ou um remake, manda e-mail pra gente. E aí, respondendo não só a pergunta de Bellini, como eu já deixei aí livre para o mundo inteiro, inclusive para as empresas, Resident Evil 2 realmente é um remake, né? Como eu falei, tem algumas adições de história, tem algumas adições de personagens, tem algumas adições de jogabilidade, e a que eu sempre chamo a atenção, e inclusive acho que eu já comentei aqui no programa, é a do Mr. X, que assim, enquanto você está na delegacia, que é um ponto que ainda está no jogo, né, do original e do remake, tem essa nova ameaça. O Mr. X, ele não está num quarto, como era normal do Resident Evil, né? Que você entrava num quarto e a ameaça estava ali. Ele fica te perseguindo, cara. Ele anda pela delegacia inteira e aí você fica, cara, numa claustrofobia muito bizarra, que era um sentimento que você até tinha no Resident Evil 2 original, mas que aqui, foi potencializado, meu irmão. Então, assim, Resident Evil 2 é um ótimo remake, né? Muito bom. E, de novo, só confirmando para quem não ouviu, é remake, não é remaster. Eu acho que grande parte da confusão tá na própria grafia das palavras. Né? Pra mim, eu sempre tenho que pensar, elas são tão iguais, já. O re, beleza, você já remete você já remete a tão fazendo de novo, mas, tinha que ser M também, os dois, né? Sim. Bom, para mim, sobre o conceito, eu estava pensando aqui enquanto vocês falavam, vou puxar a ideia de Brown sobre música, né, que é o nosso background. Remaster, você tem um instrumento ali, como o Brown falou muito bem, dá uma refinada na música, remixa, né, remasteriza aquele instrumento que já está gravado. O remake, na minha concepção, é você regravar o instrumento, você refazer. São as mesmas notas, muitas vezes, às vezes não,
Aí você pode fazer uma outra versão, né? Uma nova. E aí, que se a gente for filosofar de música, tem versão, tem interpretação, mas é isso que tá. A versão e a interpretação, para mim, entra tudo no remake. E o remaster você não toca no instrumento. Para mim, o que fica claro no remaster foi quando eu joguei Final Fantasy IX, por exemplo, que ele tem um refinamento da textura, né? Principalmente dos personagens, mas só que o sistema de batalha não muda, a história não muda. Então, eu acho que quando eu penso em remaster, eu penso em Final Fantasy 9, quando eu penso em remake, exatamente isso. O Resident Evil 3, por exemplo, o Final Fantasy 7 remake, Sim. né? Mas de novo, é um gelo fino. É um gelo Claro que fino. porque o próprio Final Fantasy IX e o Final Fantasy VII Remaster tem adições. Aí, por exemplo, o Final Fantasy VII, eu acho que tem mais matérias, tem mais diálogos e tem a boquinha dos personagens, né? Que no Final Fantasy VII original não tinha. Por exemplo, foi colocado porque é um remaster, na verdade, da versão do computador. Sim. Que era uma versão que tinha boquinha. Então, assim, um gelo fino, é um gelo fino. Hein, Luiz? Eu queria perguntar, porque eu sei que você jogou, eu não sei se o seu Vitão e o Berini jogaram, a versão de Chrono Trigger do Play 1. E jogaram a do Super Nintendo. Então, a do Play 1, ela tem os CGs, né? Isso caracterizaria o quê? Remaster ou remake? Eu queria falar uma outra... de jogo. Para mim, é aquilo que eu falei, é uma versão diferente, mas para mim... Exatamente, eu queria falar que existe um outro termo que era mais comum, talvez, há uns anos atrás, que é o port, né? Então, assim, o jogo, quando ele sai originalmente para uma plataforma e depois ele vai migrar para outra plataforma e muitas vezes alguns ajustes precisam ser feitos. Outros são feitos por vontade da empresa, né, do publisher, mas outros precisam ser feitos. Então é muito comum... Necessidade de hardware, né? Necessidade de hardware. Exatamente. Isso. Então o jogo saía no Super Nintendo, depois ele migrava às vezes pro Mega Drive, aí depois ele vai para Steam, hoje em dia ele vai pro celular, e aí cada vez que ele pula de plataforma, o port já exige que saia uma nova versão, então já é mais ou menos uma outra coisa aí nessa doideira. Posso definir o que é o port? Bora. É remake. Port é remake? Port é remake. Eu não acho. Eu também não acho. Eu acho porque muitas vezes você vai ter que fazer o tal do downgrade nos gráficos, e aí beleza, isso daí você possivelmente poderia considerar um remaster, mas de novo, é um gelo fino, né? Você vai acabar tendo que trabalhar caso a caso. Mas muitas vezes no port você corta coisas, né? Você... corta personagem, às vezes. Corta personagem, você exclui coisas do original, né? Muitas vezes, de novo, é um gelo fino. Você vai ter que trabalhar caso a caso. Não, mas eu discordo, meu amigo. Acontece o contrário também, concordo, né? Principalmente e discordo ao mesmo tempo. Quando o port sai... Concordo e discordando, né? O famoso concordo e discordando. Porque, por exemplo, você tem Street Fighter 2 para arcade. Vamos dizer assim, que, e aí quando ele vai pro videogame tem alguns cortes, beleza. Jogos diferentes? Acho que não. Mas quando ele vai para Master System, para Nintendinho, que era uma versão falsa, até genérica, eu lembro que para Nintendinho tinha 4 personagens, era o Zangief, Chun-Li, Ryu e Guile. E aí você enfrentava o Bison. Então você cortou muita coisa. Aí eu concordo com você. Por isso que você falou uma fala que eu acho que eu vou assinar embaixo, que é caso a caso. Em outro caso, quando você tem downgrade, mas não perde elementos, por exemplo, eu tenho um computador aqui, um computador da Apple de R$50 mil. Vou botar o jogo no full, 8K... Se você comprou um computador da Apple para jogar videogame, você já tá errado. Não, Você tem algum problema. Ou você é milionário. Óbvio que eu não vou fazer isso, porra. Só foi um exemplo exagerado. Aí não pode perder a piada, né? Claro que não, pô. Meu computador... Aí eu vou pra realidade, né? Sair da fantasia. E aí eu pego o mesmo jogo e boto no meu computador aqui, que eu tenho que jogar ele a menos de Full HD, né? HD só. 30 quadros por segundo.
às vezes nem roda. E aí é outro jogo ou é só o mesmo jogo destruído? Entendeu? Concordo, Então, concordo. É um outro cenário. É um outro Não, cenário. exatamente, por isso que eu falei. Eu assino embaixo cenário. quando você fala. Cada caso é um caso. Se a gente for estudar o porte... Tanto que eu ia levantar aí, eu até nem sei, nem lembro se está na pauta de Bellinho exatamente, mas o costume, isso que a indústria está assumindo de fazer muito remaster, tem muito a ver também com a evolução da tecnologia nos últimos 10 anos, né? Porque quando a gente era criança, tudo era tubo de elétron. Tudo se resolvia ali na televisão. E daqui a pouco você tem TV HD, Full HD, 4K, 5K. E aí, beleza, você vai tentar jogar o seu Chrono Trigger aqui do Super Nintendo numa TV 4K, vai ficar feio pra caramba, cara. Fica tudo então, zoado. assim, é muito fácil pra indústria tentar agradar o fã fazendo esse remaster. Para ela é muito rápido. O custo eu vou segurar um pouquinho, porque eu estava até pesquisando sobre isso, e aí tem a questão de direitos autorais, e aí você vai ter que cair para soundtrack, você vai ter que cair para todo mundo que trabalhou nisso. Muitas empresas que estavam envolvidas já não existem mais. E aí é a questão de divulgação, de liberação, e em outros continentes, cara... Assim, eu, na minha ignorância, acho que o custo de fazer um remaster e licenciar ele, divulgar ele, é mais barato do que fazer um jogo novo. Mas entendam que existe isso, essa dificuldade, não é tão simples assim. Até que a gente comentou já também a questão do acesso ao material original, né? Que às vezes nem existe mais a programação original. E aí, para fazer remaster sem isso... complica muito. Como eu citei aí o Final Fantasy VII, né? Que a galera não tinha mais o jogo original. Teve que ir atrás do porte para computador. O 9 também teve esse problema. Eles não tinham alguma das texturas originais para refazer. Então não ficou muito bom, mas poderia ficar melhor. Já que a gente tá falando de Final Fantasy, vamos continuar. Tiveram outros jogos da série que também... Q&A com Brown, continuando. Vamos lá, pode mandar. Daqui a gente parte pro... Mas eu ainda tenho a minha dúvida, só para fechar, esse lance que eu queria perguntar mesmo, cara, isso é uma dúvida quando surgiu todo esse assunto, porque eu acho que o primeiro jogo que eu tive noção de que era um remaster, remake, foi esse Chrono Trigger, porque tinha os CGs do Akira Toriyama. Sim, e era muito foda, assim. E a partir daí, pra mim, o Chrono Trigger, eu quero aquele, sacou? Tipo, eu quero aquele com CG. Eu já tinha jogado do Super Nintendo, sacou? E, enfim, na época ainda não se tinha essa discussão, né? Era, tipo, a versão de Chrono Trigger do PlayStation 1. Sim. Era até um especial, sacou? E aquilo, enfim, é remaster ou remake... Como é que a gente classifica isso? Eu acho que Bellinho pontuou muito bem, na verdade, ali é só um porte. Porque você não tem uma diferenciação gráfica bizarra, você só tem a adição dos CGs, né? Que não tem impacto nenhum para jogabilidade, né? Então eu acho que Bellinho acertou nessa, eu acho que é reboot. Opa! Eu acho que é um porte. Mas o porte não é remake, então. Você continua, né, Luiz? O porte é remake ou não? Nesse caso, eu acho que é só um simples porte. Então essa porte não é remake. Se fosse para caracterizar, eu acho que essa a minha dúvida. É uma adaptação. Então, estritamente aí, se a gente fosse até ao significado das coisas, eu diria que o porte ele tá mais perto do remaster, inclusive, do que o remake. Porque Que a gente cai no caso a caso de novo, hein, Belinho? Não, porque o remaster ele é justamente você reajustar o que você já tem, né? Para uma nova mídia, vamos dizer, ou para um novo meio. Aí eu acho que o porte, talvez ele se caia mais fácil. Pode ser que um ou outro sejam diferentes, mas no geral eu diria que o porte é uma outra palavra pro remaster. Hoje em dia a gente fala porte. Hoje em dia o pessoal não fala mais porte, mas aí toda vez que
O PlayStation 5, o PlayStation 4 traz um jogo do PlayStation 3 e o Xbox faz... Todo mundo chama de remaster. Mas é porque já tem o pulo da tecnologia, né? É como se o remaster nesse caso eu acho que não tinha. Lá no Play 1 a gente ainda trabalhava com tubo de elétron. Talvez o port ele não vinha com esse benefício de melhorar gráfico, né? E aí, porra, cito aqui GTA V, né? Que pulou de Play 3 a 720p para Full HD e agora vai pular para 4K no Play 5, né? Então, tipo, não é port, realmente é o remaster. Nunca vai acabar, fenômeno, né, cara? É brabo demais. Fenômeno, cara. E aí, porra, no calor da discussão aqui, tô sentindo que é o sem macete mais técnico que tá acontecendo aí, né? Então, tá legal, eu cara. sinto xingamentos no YouTube. Eu já vejo que isso vai acontecer. Haters aparecerão. O que você não está contando é que para ser xingado no YouTube, você primeiro tem que ser visto. Isso é verdade. Esse é o macete. Vitor. Mas é verdade, você está muito certo, mas sabe que oportunidade de xingamento traz view, hein? É verdade. De repente a gente mesmo vai começar a se xingar então, lá. Galera, a galera que for comentar lá, já vai, porte é remaster de acordo com o Bellini, porte é remake de acordo com o Luizinho. E aí a gente vai ver aí quem é que... exatamente, Tim Bellini, Tim Luizinho. Tim Bellini e Tim Luizinho. Cara, eu senti agora que o Brown tirou dele da reta, né? Falou caraca, eu vou aproveitar, o Luizinho nunca mais vai me encher o saco, não, agora é minha hora. Não, cara, eu tô tirando muitas dúvidas com vocês, tô aprendendo pra caramba. Vamos voltar a trazer o holofote pro Brau. Brau, Final Fantasy VII. 7, qual deles? O novo? O último que saiu? Isso. Remake, porque eu comprei o jogo, já abri lá, vi... É isso que eu ia falar, nem se é foda, porque tá escrito Final Fantasy Remaster, Final Fantasy Remake. Mas além de tá escrito, realmente, o sistema de luta já não é mais um sistema de turno, só isso já é um outro jogo, né? Realmente é um outro jogo. E aí, sem spoilers, mas logo Brown vai perceber também que, de repente... nem a história é a mesma. Não, já me preparei para isso. Mas antes de chegar nisso, a própria questão do sistema de luta, que é uma das coisas que eu mais gostava no Final Fantasy VII, e eu não estou dizendo que eu não vou gostar do Final Fantasy VII Remake, eu só abri o jogo e vi que era diferente, mas eu não entrei no jogo, né? Pode ser que eu me amarre na parada, porque eu joguei o jogo que ninguém gosta aí, que é o Crisis Core, e eu gostava, achava legal. Para mim não tinha problema nenhum aquilo para mim. Não me atrapalhava o sistema de luta não ser de turno. Mas no Final Fantasy VII, quando você começa a jogar, você espera que seja aquele sistema de turno, classicão e tudo mais e tal, não é. Tem aí grandes amigos nossos sendo frustrados por isso. Sim, eu queria falar justamente disso, assim, aproveitar o Final Fantasy VII, porque... eu acho que dos jogos que foram refeitos aí, talvez esse seja o que dividiu mais a galera. Primeiro porque tinha uma base de fã muito grande, o original, né? Então, quando você começa a mexer em alguma coisa que é colocada no pedestal, é um território perigoso. E aí, como é que vocês veem essa questão, assim, do 7 mexer nessa coisa sagrada que era, né? O jogo original. Cara, então eu vou pegar a bola primeiro e depois eu vou passar pra galera, assim. Porque você perguntou pra mim. No início eu fui aquele cara chato que, não, caralho, não pode ser Square, cara. Porra, não pode mexer no bagulho, meu. Porra. Por quê? Temos uma nova frase aí? É bom. Ser Square é bom, meu amigo. Não pode mexer no jogo. Entendeu? Achei que você ia lançar, se a Square não pode mexer. Não, pelo contrário, é isso que eu queria falar. Eu tenho essa máxima, né, que eu levo pra vida. Inclusive, você pode comprar, inclusive você pode comprar a camisa sem macete com a frase se a Square é bom. Logo pode dizer que não é só você, esse programa leva pra vida. Exatamente. Logo a gente vai estar aí disponibilizando a camisa se a Square é bom. Isso. Mas no início eu achei, cara, estão mexendo aí numa parada clássica, sagrada, Final Fantasy VII, não pode mexer, caralho. Enfim, aí eu peguei o jogo, comecei a jogar e falei, mas se eu me der a chance de jogar essa parada, sem o preconceito, tipo, e também
cara, eu realmente quero jogar o mesmo jogo igualzinho como era? Eu me fiz essa pergunta. Tipo, sacou? Eu não. Aí eu falei, não, porra, é legal, cara, ter novos elementos no jogo, sacou? Tipo, se eu quiser jogar o Final Fantasy VII, eu pego um emulador e jogo a parada. Mas, porra, eu não sei se eu teria saco pra zerar aquela porra daquele jogo de novo, que é difícil para caralho, é tempo para caralho, o jogo é foda. E aí o Final Fantasy VII, ele traz um pouco o remake, né? Ele traz um pouco isso pro fã antigo. É uma nova chance de você adentrar aquele mundo novamente, jogar com os heróis que você conhece e tal, que você tem um carinho de anos e tudo mais, com elementos novos. E isso não é tão ruim assim. Mas eu acho que vai ser... Aí que eu entro numa coisa que eu concordo com o Luizinho. Vai ser caso a caso. Eu acho que no Final Fantasy VII eles acertaram. Agora, imagine um remake de Chrono Trigger mal feito. O que isso não vai causar? Imagina eu vou ser o cara chato. Imagina um remake de Chrono Trigger, né? Pois é, né? Mas continuar, manda aí, Belene, manda outro aí. Não, só mais algumas coisas do Final Fantasy VII. Eu acho que é importante falar que ele foi... O ano passado foi eleito o melhor RPG, né? Do ano. Foi. Que era uma coisa que o Luizinho já tinha chamado a nossa atenção aqui. Concorreu a jogo do ano, né? Também. Concorreu ao jogo do ano. E aí abre essa discussão que o Luizinho colocou pra gente. Que faz sentido, né? Um jogo, um remake, participar ou não de uma votação de jogo do ano, um remaster. O remake pode, o remaster não pode, tá liberado os dois, mas aí faz sentido. É um termômetro da pobreza, talvez, de propriedades intelectuais novas do ano, né? Pois é. Mas, assim, por outro lado, apesar das opiniões divididas, principalmente na época do lançamento, eu acho que se consolidou como um jogo bom, né? Tanto que ganhou. Então, sim, acabou que a gente tem um jogo bom. E é isso que a gente quer. Bom. Exatamente, né? E aí, tanto como Resident Evil 2 também, que concorreu a algumas coisas. O Resident Evil 2 foi muito bem falado também. O 3 depois eles parece que erraram um pouco. Agora, assim, eu só acho que ser elevado a esse tipo de categoria, de concorrer a melhor do ano, de novo, para mim é uma limitação do cenário. Da indústria do cenário, do que está sendo avaliado, do que foi lançado, né? Porque... De novo, são propriedades intelectuais que já são conhecidas, beleza, isso não quer dizer que o jogo vai ser bom ou que vai ser ruim, né? Mas já tem ali a questão do fanbase e tal, já vai ser criado um hype. Eu prefiro, mesmo que em continuações, sejam jogos originais, né? Tipo, por exemplo, o próprio The Last of Us 2. É uma continuação, né? E aí alguém pode tentar achar a hipocrisia, a contradição do meu argumento, mas eu acho diferente. Eu acho bem diferente. Talvez um Final Fantasy VII 2. Você acha que seria mais legal? Ou um Final Fantasy VII com outro título, né? Olha aí, eu já sei o roteiro certo para dar errado o Final Fantasy VII 2. Começa com a Ares saindo do live stream ali, ela acordando assim. Ela é o vilão agora. Ela é o vilão do jogo agora. Olha, Brown, cuidado. Olha, Brown, cuidado. Cuidado. Chamem o Zack de volta. Coloquem o cara no jogo. Final Fantasy, cara, isso vai dar muito errado. Não daria bom, não. Um outro elemento que eu acho importante para esse tipo de empreitada de remake master dar certo, eu acho que o jogo tem que ter idade para isso, assim. Que eu acho que é importante ele ter essa pegada de apresentar o jogo para toda uma nova geração que não jogou. Não jogou porque não estava lá para jogar, né? Ainda não tinha... Sim. Engraçado você falar isso, porque quando a gente começou a fazer essa pauta, eu pensei na questão do reboot também e eu joguei para o cinema. E a primeira coisa que me veio na cabeça foi o Homem-Aranha, né? Que clássico, todo mundo chama... O melhor exemplo de reboot. Todo mundo chama de reboot, mas e aí? Qual que é a diferença do remake para o reboot? Seria a questão do tempo, do intervalo entre as obras? Porque, cara,
é um remake. É um remake, mas ninguém chama de remake, chamam de reboot, né? Eu acho essa que... piada tá no... Ou é a mesma coisa, piada, ou é a mesma coisa. Com o Jay Silent Bob, o novo, que ele colocou reboot no título, que era justamente para brincar com essa parada da indústria cinematográfica e, tipo, o que é remake, remaster e reboot, né? E aí ele faz um filme que é o Jay Silent Bob, né? Eles voltam lá e conta toda a história, reúne aquele universo todo da que eu vi novamente, para contar uma nova história de Jay Silent Bob, dentro de tudo que todo mundo já conhece, traz vários personagens de vários filmes da franquia. Né? Mas é uma zoeira, né? Porque é uma continuação. Não é nem reboot, nem nada. Não é nada. É uma continuação. É só uma zoeira. É tipo o cara falando, beleza, eu fiz aqui o filme, é a mesma história, o Jay Silent Bob fazendo as mesmas merdas de sempre, no final tudo vai dar certo. Tem todos os personagens aqui. E aí, galera, isso aqui é um remake, um remaster, um reboot? O que é? Tipo, foi bem legal. Foi uma ideia muito legal do Kevin Smith, eu acho. É uma ideia. Falando, já que vocês puxaram ao cinema, eu estava pensando aqui sobre o Game Awards, né? E comparando ao Oscar, eles geralmente, por exemplo, quando vem de um livro, vem de uma outra mídia, eles falam, o Oscar de melhor roteiro adaptado e não de roteiro original, né? Uhum. Então, talvez, se a gente criasse categorias assim, né? Melhor remake, o melhor reboot, ou melhor qualquer porra, né? E aí, beleza. Esse é o melhor Beleza, esse foi refeito, entendeu? Não sei, até que se, por exemplo, o remake tudo bem, ele pode concorrer também em outras categorias? Sim ou não? É uma discussão que agora, a gente pode ter. E agora a gente já falou sobre isso, mas agora tem o Director's Cut ainda, que deixou de ser uma parada extra. Isso daí é vontade de fã, não bota isso na mesa, não. Mas aí eu ia questionar uma parada para Vitor, e aí você até falou, não, é uma dúvida minha, já que você levantou esse assunto, mas o roteiro adaptado, eles também concorrem a melhor filme, Concorre. Tanto que Senhor dos Anéis aí provavelmente foi roteiro adaptado sim. Concorre. Exatamente. Só confirmando, era uma dúvida. E aí, por isso que eu falei, será que o remake poderia concorrer ou não? Porque eu acho que sim, mas se você já criasse uma categoria para premiar os melhores, né? Eu acho que isso até incentivaria quando for refazer em qualquer tipo de esfera, ter um esmero a mais, né? Ter um carinho ali, porque muitas vezes parece que, por exemplo, a busca pelo lucro é tão grande que você às vezes nem termina a história e já lança, depois lança uma segunda parte do mesmo jogo, aí vai... começa a se tornar um negócio meio... Esse lance do remake, do remaster para melhor do ano, eu acho que tem um peso muito grande, porque pelo menos eu aqui não tô lembrando de cabeça, apesar de muitos serem indicados, eu não lembro um vencedor, não, do ano, assim, de diversas divulgações, de diversos prêmios aí, melhor do ano ser um remake, um remaster. Sim. É sempre uma propriedade intelectual nova, ou uma continuação, né? Por enquanto, exatamente, porque a indústria tá batendo nisso. Né, cara? Exatamente. Só que uma coisa que eu pensei quando você falou do Homem-Aranha, só para voltar para trazer um comentário no reboot. Eu acho que esse termo ele aparece porque envolve duas coisas. Um é um universo que já está feito, então, tipo assim, não tinha só um filme do Homem-Aranha. Eram 3 filmes com vários personagens, blá, blá, blá. E também uma outra coisa importante que é a história de origem. Quando você volta para contar uma outra história de origem. Eu acho que isso é uma coisa importante para caracterizar um reboot. Acabei de inventar. De repente a gente pode seguir isso. Inventou e ficou. Reboot é quando volta para contar outra história de origem. Estamos aqui voltando e contamos a história da origem do reboot. Então, Sônia, quando você errar no Homem-Aranha, pelo menos e você for fazer de novo aí, ou com o quarto ator, lembre de Bellini, para você definir aí. Definir como é que vai ser feito esse negócio. Cara, esse lance é muito engraçado. Por exemplo, antes de surgir toda essa questão da conceituação, isso se tornar uma nomenclatura no mundo gamer aí e tal,
eu joguei o Final Fantasy IV no DS. E aí era um reboot, né? Era um reboot. Jogo fantástico, bom pra caralho, assim, tipo, fodaço, muito fiel à raiz dos jogos de Final Fantasy, da Square e tudo mais, gráfico muito maneiro e tudo. E assim, agora o que acontece com o Final Fantasy IV original após esse Final Fantasy Reboot que foi lançado no DS, entendeu? Como é que fica essa brincadeira de fazer reboot nas paradas e você esquece, joga fora o jogo anterior, sabe, descarta e o reboot se torna o verdadeiro Final Fantasy IV, ou o verdadeiro, enfim, título que seja, né? Eu não Fica tô pros nem nerdão certo. aí. Fica pros nerdão aí que tem podcast pra ficar jogando o original. Primeiro que eu não tô nem certo se é um reboot ou não é. Então já começa que eu tô perdido aí nessa história. Cara, Luizinho... Eu entendi, então... eu entendi. Mas eu entendi o questionamento. Eu entendi o que o Brown falou. A obra original, aonde que ela fica. Cara, com a questão da tecnologia, para você jogar um Chrono Trigger original do Super Nintendo, você tem que ter minimamente, não é minimamente, emulador. Mas beleza. Um emulador, ou se você não tiver um emulador, você vai ter que arrumar, uma TV de tubo de eletro, senão você vai ver tudo feio no 4K, assim. Então dificulta muito para quem vai conhecer a parada ali, né? Para mim, para vocês, é diferente. Mas para quem vai tentar ter algum tipo de ligação com essa obra, vai ficar mais fácil, por exemplo, um remaster, um remake. Nesse ponto você tem razão. Se a gente está visitando por apenas nostalgia, é muito mais fácil pra gente digerir. Agora, para quem está entrando na série, às vezes é difícil, sem ter o carinho prévio pela obra, de apreciar as obras datadas. Posso até citar um exemplo, um amigo nosso, que colocou Final Fantasy VII aí abaixo de lixo. Falou, como é que você me indica isso, rapaz? Que jogo é esse? Como é que eu vou jogar esse jogo de Playmobil aí? Agora eu já entendi onde o ranço foi criado. E aí um dia esse amigo chegou comigo e falou assim, viu o trailer? Tem um remake, você não me indicou? Aí eu falei, não te indiquei porque eu acho que a obra original é melhor. E além disso, você tem Xbox, você não vai jogar. Não vai jogar, tu não vai jogar. Tô esperando, vamos ver. Não vai jogar. Vamos ver os próximos meses. Tô contando aí que vai sair. Tô chutando. Mas esse lance é muito maneiro, assim, de conversar. Apesar de ser uma parada que a gente tá aqui debatendo, eu essa semana vi o Secret of Mana lá. Secret of Mana foi outro jogo da... A gente tá falando de Square Vera, né? Que depois a gente pode mudar para outro jogo. Por quê? Para outra... Porque Square é bom. Porque Square é bom, amigo. Square é bom. Não tem jeito. Eu só quero, falando de Square, um Director's Cut de Final Fantasy XV. Só isso. Um Director's Cut. Só do Final Fantasy XV. Mas, Brown, aproveitando o ritmo de belinha aí, esse Secret of Mana é remaster ou remake? Puta, é remake. É remake. Acertou aí. Sabe por quê? Foi muito bom. Cara, mas sabe por que é remake? Não, eu tive que pensar. Mas sabe por que é remake? Justamente pelo fato de eu não ter comprado a porra do jogo. Porque eu olhei lá, falei, caralho, eu sei que of Mana, eu quero jogar de novo. Joguei isso no Super Nintendo há 15 anos atrás. E eu queria jogar essa parada de novo. Aí eu fui olhar o trailer da parada. E aí eu vi aqueles bonequinhos, cabeçudinho, andando pra lá e pra cá e tudo mais. Falei, cara, não é o mesmo jogo. Sim, é o mesmo jogo, mas não é. Né? E aí pensei, não, vou aguardar, vou jogar outras coisas antes, porque eu queria... Porque aí é a escolha do jogador. Nesse caso do Secret of Mana, eu queria a experiência de jogar aquele jogo de novo. Aquele mesmo. Experiência nostálgica, né? Exatamente. Sacou? Tipo, então, quando eu vi lá que os gráficos eram todos diferentes, que a luta era diferente, que a parada era toda nova, falei, cara, tá, pode esperar. Baixa o preço aí, PS Plus, baixa o preço do Secret of Mana, que eu vou jogar. Vamos aproveitar para passar por outros jogos aqui. Vai lá. O próximo jogo aqui, o nosso camarada Casa Velha aqui relembrou, é Street Fighter Ultra. Eu não conheço. Muito bom, rapaz. Street Fighter. Brau, quero ouvir do Brau. Vamos lá. Street Fighter Ultra, tá? Eu não joguei, eu só vi os vídeos. É um remake essa porra. Porque os gráficos são diferentes, os golpes têm um tempo diferente do que eu vi lá. Não é o mesmo. De acordo com a conceituação que a gente está botando aqui, é remake.
É um E aí, Hadouken, Casa? mas o tempo é diferente, o som é diferente, é tudo diferente. Acertou. Cara, eu Treta. É complicado. Não, mas eu concordo com ele, sabe por quê? Ah, Porque Street Fighter é complicado também, é um caso à parte. Aí você tem Street Fighter 2. Aí você tem Street Fighter 2 Turbo. É outro jogo ou é só um jogo com DLC? Tipo, botou os outros personagens. Aí tem Super Street Fighter. Sim. Aí, tudo bem. Eu acredito que Brown tá certo na questão que pode ser um outro jogo, né? Ou é um remake, Não, ou só uma para dizer continuação. que eu acho que Fala. você tá correto, cara. Só para não perder essa referência. você acha que ele botou, tá por exemplo. correto em achar que você tá correto? Esse foi o seu comentário. verdade. Eu nem achei que Vitor ainda argumentou. Acho que ele tava fazendo, Não, tava chegando no argumento. A única coisa que ele falou é que ele acha que o Brau tá certo. E aí ele concorda. Aí ele Eu concordou, concordei. obviamente. Obviamente. Ó, faz Mas não é isso, sentido, né? faz sentido. Então, mas não é isso não, olha só. O Super Street Fighter pro Street Fighter, só para voltar nessa. Cara, o Ryu tinha 2 Hadoukens. E o Shoryuken do Ken, ele não dava mais 2 combos, ele dava 3 hit combo e era de fogo. Já era diferente, então já era, mesmo sendo a mesma mecânica, desenho e tudo mais e tal, era diferente. Foi no Mudava detalhe o jogo. pra ganhar ponto. Exatamente. Então, quando ele passava de um jogo para o outro, tinha a mudança dos golpes e tinha a mudança do time, né? Então, Isso. Mas aí, olha só, por que é minha dúvida? Hoje você tem isso, por exemplo, se jogar Injustice quando lançar, ou Mortal Kombat, ele vai ter uma atualização e vai mudar o golpe, e vai mudar o tempo do golpe. Então, isso acontece hoje de outra forma, não é mudando um jogo. Sim. É na hora, você tem... Cara, isso é complicadíssimo. Eu tava jogando, sei lá, com Supergirl. Aí eu dava muito um golpe que você mandava um raio direto, você gastava a barra de laser, mas não gastava a barra de especial. Eles fizeram uma atualização, de um dia para o outro, você tinha que gastar uma barra de especial também. Você gasta os dois. Isso gasta tá os dois. sendo Esse muito golpe era muito comum. bom. Fazia Isso dela tá- uma personagem muito boa no jogo. Sim. Isso está sendo muito comum para jogo, principalmente jogo multiplayer. Exato, competitivo. você vai equilibrando. Em especial os ali competitivos, Porque ele tem que personagens, ficar né? tentando equilibrar sempre. Toda hora alguém descobre alguma coisa que quebra o jogo. E Exatamente. aí eles têm que ficar remendando. Aí, voltando, o Bellini complementou exatamente, porque é online, é um jogo online, senão você acaba quebrando o jogo. O Ultra Street Fighter 2, né, você ainda tem a adição do especial, né, que não tinha no Super Street Fighter, ele tem uma outra versão, que agora eu não lembro se foi o Alpha, qual foi o primeiro especial foi Street no Fighter? Alpha, foi no Foi Zero. no Alpha? É. E aí, beleza. Tem mais personagens. Tem o Violet Ken, tem um Evil Ryu, que o Evil Ryu já tinha no Zero. Mas o Violent Ken eu acho que foi aparecer agora. novo. Aí você pode escolher o Akuma também, né? Então você já tem esses personagens. E todos do Super Street Fighter também, né? Ele é dessa linhagem, digamos assim, desse universo. Tem o Super Street Fighter, aí tem mais o Evil Ryu, Violent Ken e Akuma. Eu acho que são esses personagens. Né? Então você tem esse universo. Qual que é a graça? Que você pode alternar do gráfico novo para o gráfico antigo jogando esse jogo. Legal, cara. É legal, tem online. Pô, o jogo é muito maneiro. Não, eu tô afinzaço de... Mas eu quero saber, mas a pegar esse resposta jogo. qual que é? A resposta é essa. É muito maneiro. Sacanagem. Para mim, é um jogo novo. Considerando que Street Fighter 2, Street Fighter 2 Turbo, Super 3. Street Fighter, são O 3 outros também, jogos. Mas também tem caminho. negócio também Eu não seguinte. botei o 3, o Alpha, porque para mim já é um outro universo. Não, é porque se for... Vocês não acham que quando tem muitos jogos que acontecem isso, que você consegue passar do jogo original pro jogo atual, né? Tipo, apertando um botão assim. Sim. Vocês não acham que quando existe esse tipo de ferramenta, caracteriza o jogo como um remaster? Eu concordo Sim. com o Luizinho nesse sentido. Concordo. Por exemplo, Halo é assim, o 1 e 2 tem num Halo Collection, se não me engano. O Halo Você Collection. Monkey Island, Você aperta o Select, Full Throttle. Você aperta o Select no Halo, aí muda, acho que é o Select, o correspondente ao Select muda
Se não for esse, é outro botão. O problema é que, meu amigo Luizinho, você está certo. O problema é que no Ultra Street Fighter 2, por exemplo, Violent Ken não tinha na versão anterior. Mas eles fizeram também um personagem com gráfico igual do 16 bits. Então, eles adicionaram, e o que eles adicionaram, eles também fizeram ficar correspondente. Aí tem essa pegada. E tem uma outra que eu já vou lançar e não tem nada a ver, que é um jogo novo, que é o Streets of Rage 4, que você, ao longo de que vai jogando, você vai desbloqueando os personagens do 1, do 2 e do 3. Só que o personagem com gráfico antigo. Então você joga um personagem com gráfico antigo numa fase toda gráfico novo. É bem interessante. Assim, parece que vai ficar ruim, mas não fica. Eu gosto do jogo pra caramba. Então, as perguntas, os questionamentos que foram levantados aqui nesse programa, eu acho que ele só tem uma resposta definitiva se a gente der. Senão, não tem. Fica em aberto. Então tá decidido. Eu tenho outro questionamento, se Belinho me deixar aí. Por favor. Agora no estilo Q&A, e eu vou jogar para vocês dois aí, para ver se vocês concordam ou discordam. E tem que falar ao mesmo tempo no 3, para gerar a treta. Eita. Todo mundo? Mano. Todo mundo, nós três? Não, os dois só os dois Vitors. Os dois Vitors. Vamos lá, Vitão. Então, hein, Bora. vai ser rápido. Vai. Remaster ou remake? Street Fighter de rodoviária. 1, 2, 3. Cara, Remaster. remaster. Não, eu acho que é remake, cara. Remaster. Não, é remaster, cara. Só Eu mexeram só queria causar mexeram treta, mas na- eu acho que é remake, cara. Porque, acho cara, que é é outro remake. jogo. É outro Street Fighter de jogo. rodoviária. É outro jogo. Eu acho Não, que cara, é. mas cara, é o mesmo jogo, só que nego zoou, nego remixou o jogo. É craqueado, é outra parada. craqueado. É outra parada. Mas Esse era foda, é outro era jogo. foda. Não é nem Street Fighter remake, nem Master. Street É Fighter outra rodoviária. categoria. Tanto que o personagem com o qual eu jogava no Street Fighter de Balrog. rodoviária era o Balrog. É óbvio, cara. Jogava de Balrog. Cheio de- Ele dava de- um socão, saía vários Hadouken, maluco. Enchia a tela de Hadouken, cara. O Balrog, que era um personagem que eu nunca escolhia. Eu só escolhia quando o nego me, tipo, duvido tu jogar com o Balrog. Pô, beleza. Mas fora isso, não jogava. Do caralho. Bom Muito demais. boa. Mas Boa eu colocação, gostei da gente. indecisão do time, né? Foi No 3 bom. aí ficou todo mundo... Caralho. Foi difícil. A gente tava Difícil, vendo foi estrelinha ali, né? Próximo Ali jogo como eu aqui já da- tava... Próximo jogo da lista. O Link's Awakening, que saiu pro Nintendo Switch. Link's Bom, Awakening. eu queria não saber te joguei. responder, mas a Nintendo não me permite. Eu quero, olha, a questão, a gente já falou isso várias vezes. Não é que eu estou pensando se quero, eu quero muito jogar esse jogo. Só não estou com capital para o mesmo. Nintendo. Pare de trollar os nintendistas, Nintendo. Exatamente. Eu deixaria para Brown aí já que entrou nesse assunto, complete a lacuna, né? Para aí lacuna, pagar preço de full não dá. E aí Brown completa com remake ou remaster lá com isso. Exatamente. Mas de qualquer forma a frase vai estar certa, né? Porque, porra, Sim. pagar preço de full nisso aí não rola. Não dá. Eventualmente Cara, vai acontecer. Eu até vou pagar. pagaria no Link's Awakening se não fosse o preço de full, não é um fullzinho, é um fullzão, meu amigo. Fullzão, né? É um fullzaço. É. Nem usado cai o preço, nem O próprio Secret of Mana, quando lançou, eu tava morando em Sim. Niterói e eu tinha chamado o Brown pra jogar lá em casa, porque Foi. tem um multiplayer que nem o original. E dois aí, jogadores. porra, eu abri a PS Plus e tava R$250. Foi isso mesmo. Porra, um remake. Eu falei, cara... E Pô, nem a gente ia era baixar. nem era excepcional que nem um Resident Evil 2 ou um Final Fantasy VII. Era, pô, um remake meio que nas costas que estavam falando mal pra caramba. Eu falei, cara... Tem Um remake condições. muito nas costas, cara. E a gente tava realmente na pilha de jogar. Pô, caralho, vamos jogar o Secret of Mana. E a grande graça do jogo era essa, que dava pra jogar com o brother. Tu podia, tipo, fazer a campanha. Mas, caralho, vamos pegar. Porra, a gente olhou lá o jogo. Eu lembro disso aí. Caralho, bosta. Não é E o agora há caso pouco tempo do... aconteceu a mesma coisa. Não é o caso do Link's Awakening, né? O jogo tá... Parece Não, que tá sim. muito bom. Mas você não respondeu a pergunta principal. Remaster ou remake? Link's Awakening? É. Link's Awakening é um remake.
Eu também tô achando. Não é um Tá, remake. tá acertando tudo. Eu li, Entrou acho que é aqui na remake também. dúvida, mas tá acertando tudo. Não porque tá em dúvida de nada. Não, eu entendi remake. o jogo. É igual você vai jogando aí no meio Aprendeu as da regras. partida, você vai aprender. Ah, beleza. É remake, Entendi. é remake. Apesar de eu achar que não trouxe nada de novo, não joguei, não tenho E se não certeza. trouxe nada de novo... Se não trouxe nada de novo, não é remake, pô. Mas pô, só que ou é. ele não aproveita nada do. Ele não aproveita Então nada é. do Original. jogo original. É todo refeito. É refeito, remake. O que eu vi lá. Joguei no Exatamente. YouTube. Não aproveitou. Até porque eu joguei no YouTube nada pelo mesmo gráfico, problema né? que o Vitão sempre reclama. Nintendo, eu quero ter o seu videogame, eu quero ter os seus jogos, mas é tudo muito caro e não dá pra comprar. Então eu tenho que jogar no YouTube. Simples assim. É simples. O próximo aqui, Symphony of the Night. Isso aí se conhece. Symphony of the Night Remaster. Pô, tá Remaster. matando tudo. Na lata. Nem pensou. Nem pensou. Tremendo jogo, né? Puta, Tremendo cara, jogo. tremendo Aliás, jogo. tá vindo com o Round of Blood junto. E também remasterizado. Putz, lindo. Promoção na PS Plus, hein? Hit R$30. Belmonte, tá na promoção. Hit Belmonte lá, meu irmão. Pô, bonitão, maneirão. Eu Aí, tenho uma boa, versão uma que é boa. o port pro Xbox 360. Tem essa versão aí. É gostosinho Do de jogar. Symphony of the Night ou do... Symphony of the Night. do Symphony of the Night? Mas como eu zerei no Play 1, que eu acho que tá no meu top 10 do Play 1, Tá no meu também. aí eu não... Tava naquela lista que você mandou. Tava né? naquela Tremendo lista, jogo. tava naquela lista. Mas eu trocaria aquele jogo que eu não jogou, que você citou, pelo Final Fantasy IX, no meu caso. O Rapper, né? Eu trocaria pelo Win Eleven 2000, porque Também. o Win Eleven 2000 é muito foda. Revolucionário. Revolucionário. E aí, vamos então nessa seara. FIFA, Vamos. por exemplo, a gente tá agora no FIFA 21. Ele é um Sim. remake, um remaster do Não, FIFA mas aí é um 20? outro Não, jogo. jogo uma- novo. É É um jogo jogo novo. de série. Não, eu quero que vocês respondam. É um jogo novo mesmo? Jogo Porque tem novo. gente que reclama novo, que parece é que só novo. atualizou. Não. Eu cara, acho pra mim, escroto, mas por exemplo, é escroto, mas é um jogo novo. do 20 pro 21, eu tô reaprendendo Por a quê? jogar a porra do jogo. Tem essa Eu desculpa compro o jogo, quando pede pro amiguinho. Não, é um jogo novo. Não é desculpa, eu falo, tô reaprendendo a jogar a porra do jogo. É uma desculpa mas também. real, mas- cara. Também. Não é porque você é ruim no jogo. Eu era bom no 20, mas no 21 sou ruim. Ah, não Bota tem o mais como 20 aí ver, que porque eu já ganho. desinstalou. Não, já Bota o 20 desinstalei que eu 20, ganho. agora já era. Lembrando o nosso assunto anterior, que o certo é tirar a onda antes de jogar. Exato. É antes do jogo rolar, né? exatamente. Você Tá ganha fazendo no certo. psicológico, né? Isso. Psicologia, Não, mas vou te falando sério. esculachar. Mas falando sério, cara, esses jogos de série, tipo o FIFA, o NBA, tanto 2K quanto Live, o NFL, o Madden, os outros que saem, cara, muda pra caralho o jogo, cara. De um ano pro outro muda muito. Realmente tem que comprar outro jogo, porque não é só Eu pela acho questão que de pra atualização quem dos joga jogadores, né? superficialmente, talvez menos, mas pra quem Pra quem joga em alto nível, assim, com certeza Ou eu. faz bastante diferença. E, pô, gente, né? Eu entendo O que Luizinho vocês vai falam, fazer por um tá com- exemplo. comentário de o moleque como tá ele com é 2.000 horas. excelente. Tá esperando. É que ele tá com 2.000 horas. Não, Eu fiz o meu comentário. Joga em alta performance, tipo eu. Ah, Mas eu. tem diferença, assim, de um ano pro outro. Algumas Não, mecânicas... Cara, às vezes são pequenos detalhes que fazem toda a diferença. Sim, eu concordo com vocês. Por exemplo, eu jogo mais jogo de luta. Né? Do Injustice 1 pro 2 é outra pegada. Do Mortal Kombat 10 pro 11 é outra coisa também. Cara, o UFC, São outras cara. mecânicas. É o tempo, por exemplo, de reação dos personagens. E acredito que Isso. no jogo de esporte também seja assim. é. Porque senão a gente cai na seara também da continuação, né? E aí a gente vai ter que fazer comentários sobre, porra, Mega Man 1, 2 e 3, Last of Us São 1, outros 2. jogos. Acho que vale a pena a gente tirar um dia, por exemplo, para jogar um Mega Man 1 e trocar essa ideia. Também acho. Aí, Mega Man 1 é um desafio É grande. bem legal. Tremendo jogo. Mas, Beline, manda o próximo aí. Manda o próximo. O Luizinho acho que comentou, acho que a gente passou batido, não falou muito, o Full Throttle e o Monkey Island. Remake. Remaster. Opa! Opa! Finalmente, pô! Tava esperando isso, pô. Então, Degladense. Não, eu vou soltar aquele argumento que vocês já deram aí. Argumento. Pô, tem um botão que transforma um jogo igual ao original. Eu só tô Mas com o uma jogo- capa de textura na frente.
Essa é meu argumento. Mas fale tu, eu quero te ouvir. Argumente, Brown. Ok, eu vi os dois jogos, tanto o Full Throttle quanto o Monkey Island. Para mim, não me parece que eu vá ter a mesma experiência que eu tive quando joguei os originais. São jogos baseados, eles partem do original, mas são jogos que têm várias adições que transformam ele num jogo... Isso é uma definição nova. Isso não fazia parte da caracterização do programa ainda não acabou, Remaster Remake. Pode o programa não acabou. Não, tá aberto aí. Eu quero discussão, eu quero briga. Eu acho que então eu classificaria como remake, entendeu? Eu classificaria como remake. Eu concordo com você. O problema é que eu, quando joguei o Full Throttle, não joguei Monkey Island, então não vou nem entrar nessa... Joguei craqueado. Joguei craqueado o 2. E aí eu joguei o Full Throttle tanto no PC, mas eu não zerei no PC. Eu cheguei naquela parte lá da briga das motos, que você vai batendo em... você tem que saber qual arma derruba cada moto, etc. Cheguei nessa parte. Até essa parte, minha experiência, tanto no PC quanto no videogame, eu zerei, né? Ela é igual. Ela foi exatamente idêntica. A única coisa que mudou é que quando você aperta o botão para a imagem ficar antiga, ela fica quadrada, porque os monitores tinham menos amplitude, né? E aí, quando você bota no remaster, ele expande a tela, né? Para o formato atual, widescreen, e dá a textura nova. Então, por isso que eu falo que para mim é um remaster. Mas o Monkey Island eu não joguei nem antes nem depois. Então, me pareceu muito... Eu joguei no YouTube, né? Não joguei no videogame. Eu posso dar o veredito e talvez contra-argumentando aí um dos dois, quem eu acho que está errado? Posso, Belinho? Por favor, claro. Posso? Então, é remaster, hein, Brown? E aí eu só queria fazer um comentário, apesar de, o seu argumento ser muito bom, mas a experiência pessoal é muito baseada em a hora que você joga, tem diversas outras coisas que não são só o gráfico, né? Na verdade, tem milhões de coisas influenciando a sua experiência pessoal, apesar do seu argumento ser muito bom. Mas eu acho que Full Throttle caberia um remake, até mais do que um remaster. Eu gostei muito do remaster, tá? Porque o point and click no videogame, para mim não é tão interessante hoje. O point and click no PC 20 anos atrás era maravilhoso, né? Porque você explorava as coisas de uma forma nova. No videogame, às vezes, fica... Cara, vocês não acham que... Trabalhavam com as limitações trabalhavam com as limitações de hardware também. Exato. E aí ficava fácil fazer. Vocês não acham que isso cai um pouco? Assim, eu acho que... Eu concordo com vocês, e até tem que... Que boa lembrança que eu tenho que jogar esses jogos novamente. Eu tive a impressão de remake, pelo que eu disse, né? Eu acho que tem alguns jogos que caem numa área cinza, cara. Que não são nem remaster nem remake. Quem vai decidir são os editores do jogo, quem tá lançando. É o caso a caso. Sacou? Tipo, porque isso é uma área muito cinza, cara. Tipo assim, eu concordo com o que o Luizinho falou, mas pra mim não... Pois é, antes a gente jogava com point and click. E aí faz o port. Já tem algumas mudanças. Cara, o jogo, ele acaba se tornando... Eu acho que se você botar alguém pra jogar no PC, o jogo original, e alguém pra jogar no videogame, o remaster, vai achar que são coisas diferentes. Assim, vai dizer, o mesmo jogo, mas... A gente tava falando antes do Street Fighter. Pô, se o tempo do Hadouken era de 2 segundos pra chegar no oponente, agora é de 3, isso muda a tua experiência de jogo. Mas porque o remaster você também pode jogar no Steam, provavelmente. Jogar com o mouse, né? No Steam. Então não... apesar de ser no controle, ainda é um point and click. Tipo, você não vai na parada e aperta o botão de ação. Você clica na parada. Pô, muito bom isso aí, né, cara? A gente fica muito... Pra mim, tem alguns jogos que ficam nessa área cinza, muito difícil dizer. Assim, mas se vocês falaram que é remaster, já acredito. Eu assino embaixo que vai ter um remake do Full Throttle. Daqui, bota 5 anos, vai ter. Será? Não quero, cara. Tomara que eles estejam escutando. Não jogar, mas você vai comprar. Eu sei. O universo do jogo é muito maneiro. E os personagens são muito bons.
teve remaster e remake do Final Fantasy VII. Já tem o remaster do Secret of Mana. Eles vão fazer um remaster e um remake do Chrono Trigger, cara. Aceita, eu vou fazer. Aceito que dói Tem jeito. menos. Olha, eu acho que tem um negócio que é o seguinte, uma coisa importante para essa empreitada vingar é o fanbase, né? Eu não sei se o Chrono Trigger é tão adorado assim amplamente ou se é uma coisa mais de nicho. Chrono Trigger? Ô, É. Belini, Pô, cara, mas eu acho que eu falaria considerado- isso de Final Fantasy VII alguns anos atrás também. Porra, não, Final Fantasy VII era bem mais... Final Fantasy VII, para muitos, ele foi o primeiro RPG japonês, tipo, nos Estados Unidos, sacou? Ele foi a porta do RPG japonês nos Estados Unidos. Total. Sim, eu concordo, Mas eu concordo, mas... até bem pouco tempo atrás, o Chrono Trigger era considerado o maior ou um dos maiores jogos do 16-bit, né? Tem tempo isso, óbvio. O Né? Chrono Já Trigger, mudou. como vocês falaram, com certeza foi muito jogado no Japão, mas a gente tem que ir no Brasil também. Mas a gente tem que ver quanto ele foi nos Estados Unidos e na Europa. né? Não, Não então, sei. eu ia de novo. adicionar o argumento do Belini, que realmente é isso mesmo. Foi a porta de muita gente pro Final Fantasy VII, mas... A porta o Final da Fantasy entrada VII das drogas. Mas essa rapaz que começou a fumar um Drugs. baseado foi lá no crack do Chrono Trigger, cara. Foi Não, assim, mas- cara. Mas não foi todo mundo, cara. Não, a porta de entrada... Cara, A porta de entrada olha aí. foi o Mas Final tinha Fantasy. hype. todo mundo eu não vou apostar o meu salário que foi. Mas Tinha hype. foi muita gente. Foi assim, cara. Fez muito Eu não sucesso. tenho essa impressão porque eu não tive Super Nintendo na época. Eu Então, não tenho, para mim, é muito ruim. Porque, para mim, eu tive o Play 1. Sim. E eu vivia, e, cara, Final Fantasy. Então, e outra coisa também que pode facilitar. A facilidade ao acesso ao jogo do Play 1 era maior do que o Super Nintendo. O Super Nintendo não era tão ruim, mas Play 1 era aquela coisa que chovia jogo. Eu vou adicionar. Posso trazer informação? Deixa eu só fechar o meu argumento. Fecha E aí, eu vou pegar exatamente o seu argumento, Vitor, para... Vou jogar contra você. Não é nem para jogar contra você, mas é para reafirmar o meu. Tanto que Chrono Trigger logo ganha um port para Play 1. Então, eu acho assim, pode não ter sido todo mundo que foi, mas, pô, Chrono Trigger é bem popular. Eu não acho uma parada de nicho assim, não. Olha, eu concordo com o Luizinho resgatei já. aqui o número de vendas de Chrono Trigger, rapidão aqui no... Fala aí. No Eu Wikipedia. vou falar da recepção. O Chrono Trigger no Japão, no Super Nintendo, tá? Por plataformas aqui. No Super Nintendo, foram 2.300.000 unidades vendidas. O Chrono Trigger no Japão apenas. Nos Estados Unidos, foram 290 mil. Quer dizer, 10% praticamente do que foi vendido no Japão. E depois, todos os outros portes que vieram, praticamente ficou seguindo essa regra, né? Tipo, o Japão muito mais do que os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos, ele continuou, os portes que se seguiram, ele continuou vendendo na casa de 200 mil. Provavelmente são os fãs que jogaram lá no Super Nintendo e continuaram jogando ele nas outras coisas. Sim. E o Japão não conseguiu chegar em 2 milhões, igual foi no Super Nintendo, mas conseguiu 800 mil, 500 mil, 400 mil. Então ele é um jogo bem regional, parece. Cara, eu vou, assim, isso é de vendas, né? Eu concordo com o Luizinho nessa. Eu acho que o Chrono Trigger ele tem ele tem uma importância muito grande. Então, de recepção. Para a IGN, em 2005, ele foi dos 100 melhores jogos de todos os tempos, foi o 13º lugar. 2005. Isso é foda. E para os usuários do site do GameFAQs, eles elegeram o Chrono Trigger como o 3º melhor jogo da história. E o GameSpot inclui na lista de maiores jogos de todos os tempos, divulgado em 2006. Não, e só pra... Ele tá na minha lista também dos melhores jogos de todos os tempos. Estaria sem dúvida. O problema é que isso são avaliações de fãs de videogame. Mas o problema é o jogo não se traduzir em venda, né? No fundo, assim, ele tem que convencer um executivo lá a assinar um papel. Então eu vou dar um argumento que vai contra o que eu disse antes, mas com certeza vai estabelecer uma definição aqui.
O Chrono Trigger foi o primeiro jogo que o podcast Sem Macete se dedicou a fazer um programa somente para um jogo. É verdade, Dito a isto, importância dele. Acabou. Então também vou mudar minha opinião. Vai ter. Agora vai ter. Vai Sem ter. Macete que vai mudar essa balança. Cara, o cara vai lá, pô, Sem Macete fez um programa só pro Chrono Trigger. E vou fazer, já que eu tô aqui no Sem Macete, já vou fazer um remake também de Final Fantasy IX. E aí agora eu quero ver o editor falando para quem quiser ouvir esse episódio nesse link aqui, ó. Mas manda aí, Beline, manda o próximo aí. A gente tava falando não, mas foi um desvio importante, porque a gente tocou num tema que a gente ainda não tinha falado muito, que é essa questão do número, né? Que vai convencer o executivo a fazer o jogo, não. Queria lembrar de mais um aqui, é um jogo que não saiu ainda, mas foi anunciado tem poucos meses, que é o Diablo 2. Você quer arriscar o Diablo 2? O que ele é? Diablo 2, cara, ele é triste. Vou arriscar. É triste. Cara, eu vou arriscar que é um remake. Não vai lançar um remaster do Diablo 2, nem a caralho. Já com a importância que a franquia toda tem, né, quer ganhar um dinheiro em cima, remake. Casavelho, por que é triste? Não entendi. Você não gosta do jogo? Cara, eu sou muito fã do 1. O 1 eu sou muito fã. Eu joguei o 1 e o 2 bastante. O 1 ele tem um lugar especial também. Especial, né? É aquele lugar sombrio do coração, lá habita Diablo 1. Mas aí, eu acertei ou errei, cara? O diabo tá no meu coração, né? Tá lá, aqui bem guardadinho. Lá embaixo da masmorra, você vai descendo, entra pela igreja, obviamente, e vai descendo até encontrar o capiroto. O capeta, meu irmão. Mas o Diablo 2, eu não sei te dizer o que ele é de verdade, porque se eu não me engano, ele foi apresentado como remake, não sei. Mas eu acho que é remaster, porque... E aí eu vi algumas coisas da equipe que está desenvolvendo, e aí então é um remaster engraçado, porque, de fato, eu acho que eles tiveram que refazer muita coisa, mas eles refizeram em cima dos códigos originais, muita coisa de código original e tal, e o jogo original tá rodando por baixo desse. Então você vai... Da perfumaria ali. Clicando num botão você vai conseguir jogar o jogo original também por baixo, em tempo real. Entendi. Mas, ao mesmo tempo, ele é um outro jogo rodando em cima. Porque é muito doido. Porque eu acho que por causa das limitações de como eles conseguiriam recuperar as informações originais do jogo, acho que teve umas complicações assim. No final, os caras estão fazendo um trabalho muito bom e eu acho que é um remaster. Tá. Eu não sei, eu preferiria um Diablo 4 aí. Eu vou na onda de Luizinho aí, porque o 3 já foi lançado há mó tempão. Tem mais uma sequência. Eles estão trabalhando, tá sendo trabalhado um Diablo 4. Aí sim. Tem mais algum aí? Quanto que eu tirei nessa prova aí? Foi bem, porra. Eu acho que dá pra você passar de ano. Vamos falar assim. Porra, aí. Passou de ano. Tá vendo? Não sei, a gente tem mais quando começou o ano, entrou meio perdido, né? Isso, Mas no meio do ano, novo, trocou de escola. Exatamente. Tá vendo, molecada? Ó, da velha geração aqui, mas tem salvação. O ano tem salvação. Mas tem mais um jogo pra gente conversar e que é um jogo que a gente vai conversar que não existe de verdade nada sobre isso, mas a gente vai falar sobre especulação. Ótimo, muito bom. Que é o Last of Us Remake, que surgiu esse papo na internet. Uma agência de notícia falou que tem informações que está sendo feito. Depois disso, alguns movimentos foram feitos nos estúdios da Sony. Hoje saiu mais alguma notícia, alguém falando, outras fontes confirmando e dando mais detalhes, inclusive, falando que não vai ser um simples remaster, igual já teve o remaster do PS4. Provavelmente eles vão trazer coisas novas, coisas que tem no Last of Us 2, tentar trazer de jogabilidade.
Luizinho, você que é o cara aqui que jogou os 2 jogos, você que é o cara que é fã... Ele tá com a cara já de quebrar tudo ali. Tá decepcionado. Eu quero E saber... vários rituais para morrer todo mundo que tá trabalhando nisso. Não, mas olha só. Quando a gente teve essa discussão já internamente, e eu tratei tudo como um boato, apesar de ter tal fonte, não sei o quê, porque semana passada também saiu uma entrevista com o Neil Druckmann falando, o Neil Druckmann é o roteirista do Last of Us 1 e 2, e porra, tremendo roteirista, saiu uma entrevista com ele falando também que ele já tinha um rascunho do Last of Us 3, né? Eu acho muito difícil que ele, como um dos cabeças do projeto, esteja trabalhando em ambos, né? Num remake e num número 3. Então, assim, quando as coisas se iniciam nessa indústria e na indústria do cinema, muito do que é solto, assim, muitas das informações que a galera pega são falsas porque a galera já passa como falso, né? Por exemplo, são aqueles nomes de filme que estão sendo gravados com um nome nada a ver para tentar despistar. Então, eu acho que eu posso estar enganado, daqui a 5 anos vão voltar nesse programa e escrever, olha aí esse otário falando besteira. Eu posso estar enganado muito com o que eu quero acreditar, que é que não vão fazer um remaster de algo tão novo, algo que, porra, ainda mexe recente com a gente, cara. Muito dá pra jogar o remaster de Last of Us tranquilamente, cara. Eu tava pensando sobre isso, eu acho que o que coloca ele na categoria de recente é porque teve um remaster já, né? Porque senão não é tão mais recente assim, porque é PS3. Imagina, fazer um remake de GTA V, não precisa. Essas coisas me deixam muito bolado também. E outra coisa. Fala. Outra coisa, eu acho até que na notícia que você compartilhou com a gente, tinha a conexão do remake com a série da HBO que vai sair, não tinha? Eu acho que isso foi especulado, no sentido de... Não tinha isso. Eu acho que eu comentei, porque eu vi alguém comentando, que era no sentido de, assim, de ser um incentivo a mais, porque talvez a série tivesse um novo interesse renovado, e aí uma oportunidade de... Eu vou ser sincero, eu acho que a fanbase do Last of Us é muito fervorosa, a ponto de ter alguns argumentos até meio religiosos e bobos, tanto que a gente bateu nisso com a questão do machismo, enfim. Mas a fanbase é muito grande. Você criar um remake para vender a série que vai ser... E aí eu tô especulando, tá? Que seria baseado no remake, cara, é um tiro no pé imenso. Tem tudo para dar errado. Eu não vejo isso dando certo. Então eu prefiro acreditar que isso é boato, que a gente vai seguir com Last of Us 3. Porém, quando eu tiver o meu Play 5, se quiserem lançar um remaster aí de Last of Us 1 e 2, o bundle, eu vou comprar e vou jogar. Assim como a gente comprou aí o Kingdom Hearts, né, cara? 1.5, exatamente. 2.5. Bundle na promoção é o que eu mais gosto. Eu tive o Nathan Drake Collection, né, que é o Uncharted 1, 2 e 3 para Play 4 também, sendo que eu tinha zerado tudo no Play 3. Mas eu tive. Eu acho que depende... Você falou coisas boas aí, porque eu acho que depende do tratamento que eles vão querer dar para isso, assim. Quanto mais longe eles ficarem do material original, mais controverso vai ser a parada, né? Demais. Porque, o que eu acho problemático nisso, porque é um jogo extremamente cinematográfico. Então, o que você vai fazer? Você vai repetir a atuação dos atores? Você vai ter outros atores? Vai trazer outros atores? Cara, tem que ver o objetivo da série mesmo, porque assim, eu entendo que a fanbase vai ter nada a ver com a série. Eu não acho que vai ter a ver com a série diretamente. Você diz o remake, né? Um possível remake. Conversando sobre a série, eu acho que assim, a fanbase vai assistir, mas eu acho que a ideia maior é apresentar para um novo público que não jogou, né? Sim. Então, assim, se você fosse afastar demais, você tem a chance de não agradar a fanbase e você tem a chance de não agradar quem é público novo, né? E nem ir atrás do novo jogo. Mas enfim, é uma outra parada. Eu vou vou falar sobre o mesmo assunto, vou usar só um outro exemplo. O Segredo dos Seus Olhos, o filme argentino, saiu em 2009 e ganhou o Oscar. Tá bom? Beleza. Aí Estados Unidos falou, produtora, vamos fazer um remake aí. Essa é a série do sonho e tudo mais? Não, esse aí é o Abra os Olhos, que é espanhol. Segredo dos Seus Olhos é o do assassinato, né? Segredo dos Seus Olhos. Que é com aquele ator argentino, famoso. Ricardo Darín.
Darim. Qualquer filme argentino, se você chutar que tá com Tá com ele, Darim, ele. Daria. muito Não, é um bom. tremendo ator, Mas ator. aí ele é um tremendo ator. Então, o filme de 2009, né, ganhou o Oscar em 2010. E aí, em 2015, 6 anos depois, saiu a versão estadunidense, com Julia Roberts, tremenda atriz e tal. Sim. Mas, cara, qual a necessidade? O filme ficou apagado, É uma linda mulher esquecido. Já lembrei. Uma linda mulher, né? Eu vejo os filmes, todos os remakes de filme, eu gosto de ver. Old Boy, o remake ficou uma porcaria. Horrível. É horrível. O coreano é muito melhor. Eu tenho uma Eu pergunta sei, aqui. eu sei qual é a necessidade, Vitor. Eu sei qual é a necessidade. Então me explique, por favor. Norte-americano não sabe ver filme legendado. Não lê legenda. Não sabe. Não lê O maior legenda. mercado do cinema é deles. E aí fala assim, só vou ver meu filme aqui, ó. Cara, rolou aquele muito ótimo terror filme, japonês, cara. o sueco também. Sim, o chamado, isso aí. Foi chamado e com grito, cara. O filme sueco, o Deixa Ela Entrar também. Falando sueco, tem a série Millennium, né? Que saiu a versão estadunidense só os homens o homem que não amava as mulheres. Sim. E aí não fez mais. Não saiu, saiu Não dois, fez não mais, saiu o Girl Saiu, with the Dragon Tattoo. Saiu The dois Girl também? The Girl of the Dragon The Girl with the Tattoo. Dragon Mas Tattoo. ainda faltou o Castelo Castelo de Fogo. Não, Esse aí eu acho que não saiu, não. Faltou. São 3. Cara, a obra acaba ficando incompleta. Faltou. E o sueco é muito bom. Pô pra caralho. Fala aí, Cara, Bruno. Não, eu ia falar dessa parada do terror japonês, porque virou um padrão, Chamado aliás, da grito. indústria americana. O lance dos frames, né, e tal, isso virou um padrão pro terror americano. E é muito louco isso, porque era o Grito, Chamado, e tinham alguns outros filmes que já rolavam no Japão, isso já era, tipo... E eu acho que cai muito no que o Luiz falou, assim, a galera tem muita dificuldade de ler legenda e também de aceitar a porra da cultura dos outros. Né? Quer ser o melhor, quer roubar a porra da parada. Então eles O foram lá e antropofagismo cinematográfico. Olha aí, o Sem então, Macete sendo cancelado no continente norte-americano. Cara, e aí a galera fez o Mas chamado... tá tranquilo, ninguém tá ouvindo com legenda também? Ninguém tá vendo esse vídeo com Ninguém legenda? vai ver a gente, então vai tomando. Foda vocês, porra. Mas, cara... Belinha até sumiu ali sem graça. Já quicaram ele. Eu quero ver roubar a Cidade de Deus, amigo. Não vai conseguir. Não tem Exatamente. como. Tenta aí, não consegue. Mas, cara, eu voltando um pouco nesse lance dos filmes, das traduções, né, e tal, tem muito... Talvez agora com Netflix isso tem umas séries que estão fazendo Melhorou pra sucesso. caramba, cara. Tem Dark, né? Tem algumas séries que estão... A nova geração, imagino que seja mais aberta, assim. Que é alemã e tá fazendo sucesso para uma galera e tudo mais e tal, mas porque até aqui mesmo no Brasil ainda é difícil para as pessoas. Aí você vê a doideira desse lance cultural, né? Mas sabe que das interseções da cultura. O que eu vejo de similar nessas duas situações é justamente a questão de quem tem o dinheiro e o poder de decisão. Então, assim, quando você fala de grandes estúdios do cinema, né, americano, do cinema americano, você tá restrito ali a tem um universo restrito de investimentos então, assim, isso faz com que o cara queira fazer investimentos onde ele tá mais seguro de seu retorno. Então, porra, ele aproveita filmes estrangeiros que já sejam elogiados pela crítica, faz reboot de franquia que já tenha nome, enfim, é isso. E quando você vai pra Netflix, que é um ambiente mais indie, quase, né, que a gente fala do jogo, não é, né? Ela tem grandes orçamentos, mas assim, ela tá mais disposta a... O risco dela, o risco da Netflix é mais diluído, porque o retorno dela tá nas assinaturas que a gente já paga. Você já vai pagar aquelas assinaturas. Então é diferente do risco do cinema, que se o cara não bater o box office dele lá, ele não recupera aquele dinheiro. Dos canais de TV também, né, cara? Pô, o nego bota uma série Netflix e se não deu certo, cancela na primeira, na segunda temporada e dane-se, parte para outra diferente, coisa. É diferente. Então, assim, apesar de ainda ser produções de muito investimento, a relação do retorno do investimento é diferente. Então, eles se colocam na posição de assumir mais risco.
e fazer coisas mais criativas. E aí, de uma forma até interessante, a indústria do cinema vem repetindo esses modelos dos videogames, a gente vê ele repetindo esses padrões que a gente vê do cinema, né? Agora com os remakes acontecendo de monte no jogo. Pois é, isso eu queria falar. Eu não sei se você tinha colocado isso na pauta, Bellini. Eu confesso que eu não li. Não, esse agora, é um grupo sem posso macete. Agora, aqui, ó, só no não freestyle. É para necessariamente agora que ele já passou de ano, né? A não ser... Então, isso tem sido uma tendência, de fato. Assim, a gente tem acompanhado aí séries como Cobra Kai, por exemplo, que recupera uma franquia dos anos 80 e começa de novo, né? E agora chega numa temporada em que a história já gastaram tudo da história anterior e tem que começar uma outra coisa. E tem algumas séries saindo na Disney, eu vi esses dias que tem uma série do Mighty Ducks. Só um comentário que é um filme dos aí, anos Brau. 90. Fala. Só um comentário. É só porque eu não acho que Cobra Kai saiu pra fazer dinheiro, porque senão eles não tinham lançado no YouTube Red, né? Não, aí que tá. Não, eu queria falar o comentário do Cobra Kai, justamente que eu acho que é um exemplo bom que a gente estava falando sobre a Netflix. Na verdade, ela saiu no YouTube Red, não é como se fosse uma produção menor. Ela era uma produção original do YouTube Red na tentativa do YouTube de ser um concorrente à Netflix. A parada era isso, que ninguém tava aí pra YouTube Red e nem funcionou, né? Aí é o que tá o potencial da Netflix. Então, exatamente a mesma série que existia no YouTube Red não funcionava, e o Netflix, só por ter a plataforma que ele tem e a cama financeira que ele tem hoje, ele consegue sustentar uma série que não tem o retorno imediato. Então tá aí o exemplo na prática do porquê que a Netflix consegue investir em produções. Nesse caso específico, cara, eu lembro que quando a série saiu, eu não assinei o YouTube Red, obviamente, mas eu assisti, galera, baixei, foda-se. E aí eu vi a parada e falei, cara, é muito foda. E eu comecei a ver o desenrolar do bagulho fora, e criou uma fanbase absurdamente grande, que não era do YouTube Red, a galera, era a fanbase do Karate Kid e mais uma fanbase nova. A série ficou grande. Quando o YouTube Red falou que ia cancelar o sistema de streaming e tudo mais, a galera enlouqueceu, falou, caralho, vai acabar Cobra Kai, então não vai ter mais, caralho e tal. A série começou a ser disputada por vários canais e tudo mais, e a Netflix foi lá, botou o dinheiro e falou, não, traz pra cá e tal. A terceira temporada já estava gravada. Na época do YouTube Red. Não saiu porque o YouTube Red acabou, sacou? A quarta temporada que vai ser a primeira, que é a original do Netflix mesmo. Sabe? Então isso é bem legal. Deve ter mudança pois é. Eu me amarro, assim, eu gosto pra caralho do Karate Kid, né? Então, isso aconteceu também com a série que eu gosto de ver, que é o The Expanse. Ela era uma série de um canal de TV fechado, eu acho que era do Sci-Fi. Eu acho que era. E o canal produziu, acho que 3 temporadas. Não estava conseguindo capitalizar mais para continuar produzindo. Era uma série razoavelmente cara. E anunciou cancelamento. Aí a fanbase, que tinha uma fã boa, fiel, faz barulho e tal, e aí a Amazon foi lá e falou, opa, pegou, e aí a Amazon passou a produzir. O famoso Mindê, né? Mindê, Justamente porque esse serviço de assinatura, eles têm capacidade de fazer esses investimentos. A Amazon por outros critérios, né? Também. Cara, isso é muito louco, né? Porque eu lembro que quando eu assisti o Cobra Kai a primeira vez, eu assisti quando lançou, porque eu vi lá as notícias e tal, falei, caralho, vai sair uma série do Karate Kid nova, com o Ralph Macchio e com o William Zabka, que é os caras original. Lá em 2017, ninguém... Aí eu falei com a galera e tal, porra, assiste aí e tal, a parada tá saindo uma parada nova do YouTube. E uma galera viu, mas agora, quando saiu no Netflix, é que se tornou o boom que virou, e era uma parada nova para todo mundo. Eu já tinha visto há 2 anos atrás, assim. Cara, é muito louco, né? Mas falando desse lance... Eu queria falar um outro detalhe que eu pensei agora,
que eu não tinha parado para pensar nisso antes, era por que que no canal de TV fechada, né, não funcionava e na Amazon funciona, né? Porque o canal de TV fechada, ele é bancado pelo patrocinador que vai pagar propaganda no intervalo daquele programa, e aquela propaganda o valor daquela propaganda é o número de pessoas assistindo aquele programa quando ele está passando. É aí que está o valor dele. O valor pro canal de streaming, né? Pro programa pra plataforma de streaming é outro, né? Porque o valor para ela é ter diversidade suficiente para manter mais pessoas com assinatura ativa, né? É uma relação um pouco diferente, assim. Ali você tem tudo, né? Teoricamente. Tipo, pode ser que as mesmas 100 pessoas que assistiam no canal fechado são as mesmas 100 que assistem na Amazon. Com a diferença que na Amazon você está gerando valor para mais gente, porque você tem mais variedade de programas. Não sei se faz sentido. Eu acho que é por aí. Assim. Faz sentido. Sim, faz sentido. E com esse discurso quase paralelo ao Capital de Marx, editor, manda aquele link aí do gameplay de Karate Kid que a gente já fez. Boa. Com certeza. Tremenda jogatina. Não pude participar, que pena. Mas, cara, eu vi, foi demais. Tem que botar assim, com certeza. Cara, vocês estão falando essas coisas de recuperação e isso tá virando tá virando uma parada... de ano, é um remake ou um remaster? É um reboot. É um reboot, porra. É um reboot. Cara, eu vi esses dias aí de bobeira, né? Tava lá no Disney Plus lá, passando e tudo mais, vi que tinha uma série do Mighty Ducks, cara, que era eram 3 filmes, uma trilogia, né? Dos anos 90. Muito foda. Os Patos de Anaheim. Exatamente. Emílio Esteves, né? Ou era o... Emílio Esteves. É com o Emílio Esteves, né? É porque ele é muito parecido com o Charlie Sheen, que é irmão dele. O Charlie Sheen. Uhum. Carlos Esteves. Aí cara, eu vi e falei, cara, isso tá virando realmente agora, tá um hype dessa parada. Cara, vamos recuperar as paradas velhonas, assim, com os atores originais, que eles continuam a história com o Emílio Esteves mesmo. E, tipo, tem uma conexão direta com os 3 filmes. Então, você assiste os 3 filmes, é pequenininha a série, bem tranquilinha, né? Bem água com açúcar e tal. É mais pra mesmo essa parada de rememorar, assim, a história anterior. Mas tem a ver e continua uma história, e dali começa uma nova história, porque o Emílio Esteves, que é o Gordon Bombay, né? O treinador Bombay, ele começa um novo time. Começa a treinar lá um novo Patos, um novo Super Patos. Eu ia falar que eu acho ele parecido com o Michael J. Fox, na verdade, não é com... com o Michael J. Fox. Não, mas esse lance do nome, depois a gente pode comentar. Cara, o cara mudou de Carlos Esteves para Charlie Sheen. Charlie Sheen, Porque isso aí Qual que é a sua necessidade de mudança, né? De identidade? Não, tem uma... Isso tem explicação, cara. Porque o pai deles, o Martin Sheen... Numerologia. O nome do cara, eu não lembro mais o nome do cara, mas era um nome muito louco. É um bagulho, tipo, porra, enfim. Emiliano Esteves, era um bagulho desse. E aí, algumas pessoas, os filhos, né? O Carlos Esteves virou Charlie Sheen, escolheu o nome, né, de artista do pai, e o irmão Emílio Esteves escolheu o nome de família mesmo, continuou. E acho que tem mais gente da família que também foi pro business que usa ou o Sheen ou o Esteves. Nos Estados Unidos é melhor não ter nome latino, né? É Ramon Antônio Gerardo Esteves. Exatamente. Esse é o nome dele, e o nome artístico, Martin Sheen. Martin Sheen. Aí, rapaz, naquela época, eu acho que eu sei por que ele trocou o nome. É lógico. Claro. Será por quê? Se hoje em dia as pessoas querem construir um muro, né? Inclusive, assistam um documentário The Wall, não é o do Pink Floyd, é outro.
e fala sobre isso. A divisão de... Vamos voltar pro remake, pro reboot de videogame, porque daqui a pouco a gente está falando sobre na verdade, a Constituição, eu tô esperando. A criação das fronteiras, aí vai voltar para a criação das nações, conceito de nação após a Revolução Francesa. Estilo manifesto dos Estados Unidos. Eu tô esperando vocês me darem uma brecha para eu poder encerrar esse programa. A brecha tá criada aí, acabou. Tá criado, nesse programa. Isso. Um muro. Eu quero só então que a gente, pra gente encerrar, então, falar rapidamente. Make the pauta great again. Isso, obrigado. Pô, a gente não, eu quero fazer ela pequena. Remaster Remake é bom, vale a pena, vai continuar, é uma tendência e vai ganhar o melhor jogo do ano um dia. Vai ganhar o melhor jogo do ano um dia. Eu tenho quase certeza. Eu também acho. Uma tendência total. Tendência. E, cara, seguinte, videogame a gente tem que lembrar que ele é feito para divertir, né? Então, se divirta. Total, eu acho que eu concordo com o Vitão aí, cara. Vai sim um dia. Eu acho que é uma tendência que chegou para ficar também, porque tá cada vez mais caro fazer jogo também. A indústria ela cresceu pra caralho e, enfim, recuperar franquias que estão lá, pô, isso é uma coisa que invariavelmente ia acabar acontecendo. Digamos, a Konami começa a entrar em crise, pô, vai recuperar jogos antigos, Konami, cara. Vai pegar um Castlevania. Tá pra ter um anúncio especial na E3, hein? Será o Castlevania? Um Metal Gear horrível, sem Kojima, né? Ou então, melhor, universo Castlevania versus Metal Gear. Castlevania versus Metal Gear. Um dos rumores... E contra, né? Um dos rumores é a possível aquisição da Konami pela Microsoft. Pode ser. Tá rolando esse papo também. Aí, meu amigo, você tem um Metal Gear exclusivo? Pô, mas... Sem Kojima, vai lá. Não. Faz. Aí só remake, Pode fazer. Vai lá. O nome tá aí, né? O nome tá... Mas a gente faz remake aí, ó, do 1, do 2, do 3, a gente do 4, A gente já tem a última experiência aí do Metal Gear de zumbi aí que saiu. Survivor, né? Vai lá. Pra mim não é grande Posso ir na contramão dos meus amigos aí? Justamente pedir sua palavra. Com certeza. Posso ir na contramão? Cara, eu sou muito a favor da questão criativa nos jogos. Eu acho que isso me cativa muito, chama muita atenção. Tanto que, de alguns anos pra cá, eu tenho me dedicado bastante aos indies, né? Assim, vocês vão ver minhas conversas pelos programas, eu sou AAA pra caralho, mas eu adoro ir no indie. E assim, eu sei que tá acontecendo, eu vou jogar, isso vai acontecer, remaster, remake, mas eu fico um pouco assustado com o crescimento dessa indústria, com essa facilidade que tá tendo de retorno de dinheiro e talvez um comodismo das publishers, dos produtores. Então me dá um pouco de medo quando os meus grandes camaradas aí, que, porra, tem uma tremenda... Considero demais a opinião deles em falar que, pô, vai ser jogo do ano aí. Eu confesso não tô falando que eu quero, tô falando que eu acho que vai acontecer. Eu não quero. Levou pro coração, não, mas tem que começar com... porque o Belino perguntou se a gente acha que vai... O que o Belino perguntou foi, vocês acham que vai... Tem que começar com a carga negativa desse programa para não deixar isso acontecer. Vocês não podem se... Vocês não podem se deixar vencer fácil, não. Faz que nem eu, faz rituais aí. A gente vai ver. Se acontecer, a gente está num universo paralelo sombrio. Se não acontecer, a gente tem esperança no futuro. Acho muito preocupante, de novo, assim, considero que tem jogos bons, sim, inclusive Resident Evil 2 talvez seja o que tenha me chamado mais atenção de remake, mas espero que ainda existam mentes criativas na indústria do videogame, que eles se esforcem para brindar a gente com coisas novas. Eu vou falar pra gente, já agora encaminhando pro final de verdade, eu concordo que essa é uma tendência, mas, porém, queria lembrar que talvez, como é que é? Peró. Já até sabia que era a minha pergunta, era essa.
Uma coisa que pode ser também uma tendência que ajude a frear isso é o próprio a retrocompatibilidade nos consoles. Eu acho que pode ajudar a frear um pouco essa tendência aí. Mesmo se eles assim mesmo quiserem. o PlayStation ainda não tanto totalmente nesse barco, eu acho que em algum momento ele vai entrar nesse barco. Nintendo também precisa abraçar essa ideia. Também, né? Nintendo também. E aí eu acho que, de repente, essa é uma solução, pelo menos para remasters de curto prazo, né? Porque aí você dá uma vida mais longa. Só de estar no sistema mais novo, você já tem alguns benefícios ali e tal. Então, de repente, eu acho que essa tendência pode frear um pouco essa... E o dinheiro vai fluir, né? Vai fluir do mesmo jeito. Os caras tá bom, tá rolando, vai continuar vendendo o jogo. Então, no fundo... Posso concluir aqui uma nova reflexão? E vai ser minha última fala, eu acho. Da mesma forma que Netflix... da mesma forma que Netflix e a Amazon teve uma outra realidade, porque o dinheiro vem da assinatura, o Game Pass e outros serviços de assinatura podem mudar a realidade da produção dos jogos também, assim como já está mostrando, abrindo espaço para indies e outras coisas um bom ponto, que a gente não compraria ou não experimentaria se não tivesse no catálogo. É um bom ponto, é um paralelo muito, muito importante. E eu acho que isso aí já está rolando, inclusive. Sim, com certeza. Esse efeito. Galera, acontece com a gente. Mais uma vez a gente provou aí que a gente pode falar muito tempo sobre qualquer coisa. Sobre qualquer coisa, realmente. Mais um programa grande, mas que de muita satisfação pessoal aí. Não, foi bem legal, cara. Foi bem maneiro. Posso fechar com um questionamento? Por favor, vai. Quando faremos o remake desse programa? Daqui a 10 anos, velho. Opa, daqui a 10 anos. Solta a musiquinha aí. Acabou. Exatamente. Valeu, até a próxima. Valeu, cara. Valeu, galera. Até a próxima.